Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da 5ª temporada do Conexão Customer. Vocês que assistiram até agora, cada temporada vai ficando mais bacana, né? Divertido, coisas completamente diferentes. A gente imagina que a gente vai ouvir aqui as mesmas coisas, como a gente tá falando de história de vida, é cada um aprendizado. E hoje, mais um super episódio especial. Hoje eu tenho 3 convidados de honra que conseguimos encaixar a agenda que a gente vinha tentando há muito tempo para brilhantar esse nosso próximo episódio. Mas antes de falar deles, antes de falar mais uma vez, gosto sempre de relembrar, de agradecer o apoio dos nossos, de novo, nem patrocinadores, a gente chama de apoiadores, que o objetivo é viabilizar esse conhecimento para levar gratuitamente para vocês. Então quero agradecer a Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Então quando pensa em comunicação, engajamento, enfim, mais de 10 países aí, 300 mil usuários por mês da Bidu, grande marca, Natura, Ambev, tudo isso. Então obrigado a turma do Bidu, Álvaro, Daniel. A Coffee Life Brasil é uma linha de café premium, então você pensa de nota de café de 0 a 100 é sempre acima de 80, então... só que além de café premium tem uma linha health, que um colágeno, um antioxidante pra galera para dormir, tem uma linha saborizada. Então o Coffee Life Brasil não tem nos mercados, porque para manter um preço é mais fácil comprar direto, então obrigado à turma da Coffee Life. E nessa temporada, 2 novos apoiadores, junto com a gente, a turma da Uso Digital, que hoje é uma das grandes plataformas de relacionamento com o cliente de Omnichannel, mas a bacana da Uso Digital, por também ter uma agência de marketing, você não te entrega a tecnologia, te entrega a experiência. Eu vou conseguir captar, vou conseguir fazer marketing digital para jogar lá para dentro, cobrança. Então, André e turma da Uso. E a turma da Sync Solution, que é uma das maiores integradoras de tecnologia do país. Então, não só tem os seus próprios sistemas e marcas. Então, uma coisa bacana até para os convidados, normalmente os apoiadores são também empresas amigos com quem a gente ou os executivos também trabalharam. Que por mais que seja só para apoiar, a gente comentar e citar, tem que ser gente que já trabalhou, que a gente confia para poder estar com a gente apoiando. Então, obrigado a toda a turma aí, tá? Vamos para a parte boa, vamos conhecer aqui nossos convidados. Pessoal, vocês perceberam que eu tô um pouquinho rouco? Por quê? Porque o que a gente falava de alguns episódios, vocês já conheceram, a gente falou, cara, vamos trazer nossas conversas de bares, as histórias pra cá. E literalmente a gente tava nos happy hours ontem de beber. Não vou mentir e falar que tô resfriado, não. A gente tava tomando umas ontem e veio pra gravar, tendo essa semana, vocês vão ver depois, mas a gente tava na semana de congresso. Mas o mais importante não sou eu, vocês vão ouvir nossos convidados. Vamos fazer o seguinte, tem uns convidados super experientes, hoje estão aqui as primeiras vezes, mas que são super megas power plus executivo. A gente vai começar com uma rodada de LinkedIn só para as pessoas relembrarem quem são vocês, mas depois a gente vai pro mais divertido, que é conhecer vocês na vida real. Legal? Michele, super obrigado por você estar aqui com a gente. Pô, assim, consegui a agenda dos 3 aqui, super turma. Michele, hoje dá, não? Tô viajando, na próxima dá, não dá. E hoje realmente a gente conseguiu encaixar. Obrigado por você estar aqui com a gente. Primeiro, conta aí, é a Michele que vocês vão conhecer melhor. Bom, Wellington, primeiro de tudo, obrigada, muito obrigada, estou super feliz de estar aqui conversando com vocês, da gente ter essa troca. Para mim isso é fundamental, acho que a gente está em constante evolução, em constante aprimoramento e nada melhor do que essa troca, né? A gente pode aprender com todo mundo todos os dias. Isso aí, boa. Bom, eu sou a Michele Lima, eu tenho 43 anos, mãe do Matheus e da Júlia e da Meg, minha filha de 4 patas. Eu brinco até que ela é minha assistente, porque quando eu tô trabalhando de casa, ela fica o tempo todo ali. Eu brinco até que ela sabe até pronunciar os nomes mais difíceis dos nossos produtos. Eu falo assim, ela consegue latir bonitinho, porque ela tá o tempo todo ali junto de mim, acompanhando o que eu tô fazendo. Uma super companheira. Bom, eu comecei minha trajetória de carreira. Não, eu vou começar. Eu comecei minha trajetória. Não conta o segredo todo no início, não. Não, mas não vou entregar, quer ver? Ó, eu comecei minha trajetória de carreira quando eu tava na escola. Não é aí. Mas a gente vai falar desse negócio aí. Não, eu comecei na escola porque a gente, por vezes, eu tenho um filho de 14 anos, né? E o que eu vou ser quando eu crescer? Lembra dessa fala? Acho que todo mundo já viveu isso, né? Mãe, o que eu vou fazer de faculdade? Não, você não quer falar, não? Agora, não. Você vai falar então isso. Tá. Eu já ia falar da minha escola. Não, vamos falar primeiro. Não, primeiro hoje, se alguém te procurar no LinkedIn. Michele Lima. Faz o quê? Michele Lima, diretora
de Customer Service para a América Latina da Essilor Luxótica. Então, mas só você saber quem era Essilor Luxótica. Ah, adoro falar disso. Só fala algumas, fala só umas 3, 4 marcas para lembrarem. Bom, Essilor Luxótica é o maior fabricante e distribuidor no segmento óptico, tanto de armações, de óculos solares e de lentes oftálmicas. Falar de marca? Então, sim, nós somos os proprietários da marca Ray-Ban, da marca Oakley. Quando a gente fala de lentes, então, Varilux, Crisal, Kodak, Transition, são marcas que nós produzimos e distribuímos no mundo todo. Isso é legal, porque aqui tem muito executivo que tá vendo a Michelle, mas acho que quase todo mundo foi cliente da Michelle, tem algum tipo de produto. Se não foi, vai ser em algum momento, a gente tá ali, né? Mas, ela já adiantou, quem já ouviu os outros episódios sabe que a primeira pergunta que eu vou fazer, ela já é adiantar, por isso que eu segurei. Calma, que essa parte é boa. E já vi que tem história da escola aí, né? Mas antes de a gente entrar aqui, só pra gente poder saber também os outros 2 convidados, só a primeira rodada de LinkedIn, pra depois a gente tirar, hein? E aí? Alexandre, primeiro, depois a gente vai pro... Depois fica mais íntimo, né? Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Alexandro Cavalcante. Vou falar primeiro pro pessoal, como plagiar aqui a Michelle, né? Sou esposo da Gi, o pai da Noemi e do Vitor. Legal. Comecei cedo nessa jornada, a Noemi tem 26 anos, o Vitor tem 16. Bom, né? Só pra ele falar que é novinho. Comecei cedo, parecia que foi novinho. Só não pode falar que é muito cedo, senão dá uma queimada feia na largada, né? Muito bem. Também tem um filhotinho de 4 patas lá, que é o Todd também, que é uma gracinha que a gente adora, né? Como eu falei, eu sou o Alexandro, eu sou o Head de Customer Care da Globo. Sou responsável ali pelo atendimento dos produtos digitais da Globo. Então, quais são os produtos digitais da Globo, né? Então, o principal que o pessoal mais conhece, Globoplay, mas não é o único, né? Globoplay, Premiere, Combate, os canais Globo, mais de 20 canais Globo, Cartola Express e mais uma penca de coisa que tá para chegar. Beleza, show. E aí, Luiz? Não, vou chamar de Luiz primeiro, que vai falar assim, ninguém conhece o Luiz, não? E Serafim, primeiro é Serafim. Obrigado mais uma vez, amigo. Serafim também, assim, a gente tentou e depois vocês vão conhecer um pouquinho. Hoje eu não consigo, a gente conseguiu encaixar as agendas. Super obrigado por você estar com a gente. Feliz demais pelo convite de ter novos amigos aqui nessa mesa hoje, na conversa. Então, o pessoal me conhece desde a escola como Serafim, né? Então, por isso que... Cara, o Luiz eu nem conheço. Se alguém chamar alguém... Tem o nome do meio, é Luiz Eduardo. Eu sou o Eduardo, minha família, Eduardo, Du, né? Mas para o mundo aí corporativo, de aula e tal, Serafim. E passei dos 50 há pouco tempo, então... Sou apaixonado pelo mundo da criatividade, da inovação e no LinkedIn, assim, eu fiz uma carreira que hoje é incomum um pouco, né? Mas de ficar quase 30 anos na mesma empresa e na 3M, apaixonado lá por inovação. Então, não à toa, fui lá numa empresa, comecei como trainee e aí fiz minha carreira dirigindo vários negócios. Os últimos 15 anos eu fui como se fosse o líder de marketing, o diretor de marca e comunicação. Tive algum tempo de serviço ao atendimento ao consumidor, etc., mas é isso aí. E é muito legal, e a gente vai falar sobre isso, essas transições. Porque eu falo, 30 anos na 3M, eu vou ficar mais 10 anos aqui e tal, e ainda tenho 50 lá. Então, eu comecei agora, há pouquíssimos meses, uma jornada. Então, hoje eu sou diretor de uma organização que chama Organização Mundial da Criatividade, é um nome imponente. E sou o diretor executivo de um braço dessa organização, que é o Dia Mundial da Criatividade. Uma empresa de educação corporativa, de liderança criativa e que realiza um festival do Dia Mundial da Criatividade. Vocês viram, né? Quem são as... Já vou até começar a pergunta. Ih, minha cadeira acho que estava caindo aqui. Você tá vendo? Tá ficando pequenininho aqui, baixinho. Eu vou começar a pergunta... Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou aproveitar. Beleza, Serafim, todo mundo conhece Serafim, mas normalmente as pessoas chamam realmente Serafim. Já vi que tem apelido Du, Eduardo, e eu chamando aí de Luiz, que literalmente ninguém chama de Luiz, né? Porque assim, chamavam de Eduardo e Serafim. Tem algum outro apelido? Não era Du, Eduardo, normalmente são, e a maioria do mercado é Serafim. Exato. Alexandre tem algum? Alex, Alessandro, Cara, Ale ou... Meu nome é um caso, né? Porque na grafia é com C e S, Alexandro, né? Então nem com X e nem separado, é verdade, tem tudo um C, eu botei, acho que quando eu escrevi, só escrevi com X e S, tem um C. Tem um trava-línguas aí, é com C e com S.
No mundo corporativo, as pessoas me conhecem como Alexandro, mas os mais próximos, e vocês são pessoas mais próximas, podem chamar de Ale. Mas minha família, toda ela é Alex. Né? Alex. E tem de uns anos pra cá, dentro da companhia, também funciona o Alec. Né? Pra fugir ali de outros. Pra separar. Boa, Alexandre, os que tem ali. Então... Mas o Ale é super bem-vindo. Não, boa. Super bem E uma outra coisa legal, você tem um filho só ou tem 2? Eu tenho um filho, o Gabriel. E ainda falo, tem cachorro também, não? Eu sou o cara de gato, né? Então e além do gato, essa história de o meu filho, eu aprendi com um influenciador, que é um professor, um divulgador de ciência, né, na internet lá, professor J. Ele me ensinou, eu copio. Eu sou pai orgulhoso de um jovem com deficiência física, né? Que é o meu filho, Gabriel. Legal. A gente vai falar um pouquinho, mas isso é muito legal. Porque assim, eu tenho 2 também, né? O Rodrigo e o Ricardo, mas eu não tenho nenhum. Não sou pai de pet, não é pet. Porque geralmente já é difícil tomar conta da... Eu falei, cara, vocês vão ajudar a cuidar? Não, vai cuidar. Não, ninguém quer cuidar, então, cara, ninguém quer cuidar. E aí, tem algum apelido? O pessoal costuma te chamar de... Não, na realidade, acho que é assim, eu gosto muito da proximidade das pessoas, e eu tenho por hábito, eu já ia te chamar de Ale, mas direto, assim, numa boa, facilmente. Então, naturalmente, quem me conhece acaba me chamando de Mi, e acaba sendo sempre assim. E eu vou ter uma facilidade, que eu chamo minha filha de Mi. Né? Então tá tudo, tá tudo muito fácil. E aí, então assim, vamos começar, mas tem uma outra particularidade. Deixa eu ver se algum episódio teve isso. Eu não tô me recordando, mas acho que os 3 não se conheciam pessoalmente. Eu não conhecia a Michelle, mas eu tive a oportunidade de ouvir já o... Mas não conheciam pessoalmente. Não, pessoalmente não. Então essa é uma outra coisa legal, porque aqui já conheceu umas coisas diferentes na primeira temporada, acho que foi o 4º ou 5º episódio, eu tava a Karine do Mercado Livre com a Alessandra da Drogaria Pacheco São Paulo. Quando elas entraram aqui no estúdio, pessoal, quem viu lá, não, tava no bastidor, você não viu. Elas, te conheço. Morava na mesma rua. Então isso é legal. E aí, pra começar, então já tem a Mi, o Ale, o Serafim. Vou seguir com a resposta que a Michelle já tava, era... Lá no início, hoje são grandes executivos de grande companhia, palestrante, mas... Como daqui é todo mundo novo, 20 por 30 anos... É isso aí. Mas tinha uma época assim, eu queria ser jogador de futebol... Eu queria ser modelo, tinha algumas coisas. Lá no início, aquela pergunta, o que eu queria ser quando crescer? Pensando, eu não falo mais idade, porque no início eu falo assim, com seus 16, 17 anos, mas já passou gente aqui que teve a primeira promoção aos 13. Já tinha, então, era ela lá no início, o que vocês imaginavam, sonhavam, que assim, não, profissionalmente, eu ia ser isso. Você brincou, mas eu lá no início queria ser jogadora de vôlei. Eu jogava vôlei. Pela escola, jogava nos times. Eu morava no ABC, eu morava em Santo André, e eu jogava vôlei. Então, jogar bem mesmo no time. Brincava bem. Depois te conto, eu voltei a jogar, eu tô super feliz. Voltou? Voltei a jogar esse ano, tô jogando beach vôlei e tô achando, assim, sensacional. Me achei de volta ali, me divirto. É algo que me faz me divertir muito, muito. Mas, é lógico, acho que a gente começa, eu lá atrás... De verdade, que eu tava na 8ª série. Eu queria ser médica e queria ser médica pediatra. E eu tava estudando pra isso. Eu sabia que eu tinha que estudar muito forte. Tinha alguém na família médico, não? Não, era um desejo muito grande. E eu entendi que aquilo era pra mim. E aí eu sempre fui... Meu filho me disse, mãe, você era que sentava na frente da escola. Eu falei, não, eu era aplicada, né? Eu gostava muito de estudar e comecei a me dedicar muito a isso. Mas num dado momento, para mim, eu comecei a pensar em retorno financeiro na medicina. Eu falei, opa, tá errado, porque se eu começar algo que vai me mover pensando no retorno financeiro, isso não vai dar certo. Não é a minha praia isso aqui. E aí eu fui, comecei... Eu jogava, então eu era atleta das escolas, enfim. E aí comecei a fazer aqueles testes vocacionais e tinha me dado tradutor e intérprete. Por quê? Porque quando chegavam os intercambistas, eu estudava numa escola que recebia os intercambistas de Santo André, e eu lá recebia esses intercambistas e falava, tradutor e intérprete pode ser alguma coisa bacana. Quando então fui fazer um teste vocacional ali entre o 2º e o 3º ano daquela época, era colegial, hoje ensino médio. Você já fazia algum trabalho? Era só era atleta nessa época? Atleta e recebia. E lá recebia. Não, né? E aí eu fui fazer esse teste e deu um tal de relações públicas. Minha mãe falou, o que é isso, menina? O
que é isso, menina? Eu falei, então, mãe, é um braço da comunicação e eu me vejo muito lá. E eu posso te dizer que eu me apaixonei pelo curso de Relações Públicas. No momento zero que eu entrei, eu fiz metodista, que eu entrei naquela faculdade e foram 4 anos apaixonada, porque era aquilo que eu queria para minha vida. Eu falava, cara, esse é o meu propósito. Não, olha aqui, olha que bacana. Mas nesse período, aí você fazia intercâmbio. Jogadora de vôlei, você era aquela que dentro de quadra falava com todo mundo, que brigava com os outros, já falava ali, você que era... Quando tinha briga, você já tinha ali, vamos me ajudar aqui para o time estar bem? Ou... Vou te contar que eu era líder de classe, então você imagina que eu tinha uma boa relação. Eu fui juramentista de jogos escolares, então eu tinha uma boa relação. Por isso que quando eu falo que relações públicas eu me encontrei, porque o curso de relações públicas dentro da área de comunicação, ele tem, dos objetivos da profissão, é você intermediar as relações, entre os públicos envolvidos, é a via de mão dupla, então muito estava ali, então meio que estava no DNA, no sangue. Então, é por isso que eu perguntei isso, porque conforme você vai ficando mais maduro, você vai lembrando de algumas coisas de DNA, né? Fala assim, mas lá no início eu falava isso. Então, por mais que você faça a relação pública, você já tinha, eu perguntei, lá no DNA já tinha. E aí foi seguindo carreira, mas antes de entrar de carreira, e aí, como é que era o DNA? Vou chegar aqui pra perto de vezes, quando eu vou passando aqui, eu vou fugindo do microfone. Como é que era vocês lá no início também? Tu viu aqui que era uma atleta, eu sou também um atleta que joguei meu futebol, quem já viu outra temporada. Dei meus 14, 15, eu falei, acho que não sou virar craque, não, melhor não ir, e joguei vôlei. Não cresci, então não tenho estatura pra jogar, então vai pra outro mundo, né? Como é que vocês lá no início... pensava em ser o quê? Não, vou ser um executivo da Rede Globo, vou ser... Não vinha assim. Na verdade, eu era um consumidor de Rede Globo, né? Eu tenho 48 anos, então muito da minha formação até como pessoa foi assistindo TV e acompanhando a Globo, acompanhando Jornal Nacional, Fantástico, tudo aquilo que a gente conhece até hoje. Mas falando um pouco da história e dos desejos, como um bom garoto de periferia, porque eu vim de uma vida relativamente... Nunca me faltou nada, graças a Deus, mas meu pai era um garçom, né? E minha mãe costureira, né? Então a gente sonhava em algum momento em ser algo, né? Mas ao mesmo o tempo ia passando e você tinha a realidade ia chegando. Então, quando moleque, eu queria ser um jogador de futebol, né? Você me conhece um pouco, sabe que sou flamenguista, inspirado em quem? Inspirado em quem, não preciso dizer, né? No Super Zico, e isso ali, 10, 12, 13 anos. Sempre gostei muito de esporte também, fiz karatê ali numa época, mas com 15 anos eu me vi obrigado a trabalhar, porque eu comecei a entender as coisas dentro de casa, né? Que não me falta nada, mas para ter o a mais... alguém tem que contribuir, não basta o pai e a mãe colocando. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Primeiro trabalho? Primeiro trabalho registrado em carteira, né? Que o pai tinha um orgulho disso, né? Filho registrado com 15 anos de idade. Então isso hoje talvez não tenha muito valor para muitas pessoas, porque tem uma galera mais jovem, empreende, né? Tá buscando outras coisas, mas naquela época isso era bem relevante. E eu fui ser office boy. Legal. Então fui correr a vida ali durante... E que conheço muito, teve gente que passou aqui que traz um mega aprendizado. Mas o futebol você nem tentou, não tentou jogar em algum clube, nem tentou? Não tentei, era só na rua mesmo. Gostava, gostava, mas nem tanto. Mas assim, uma coisa é office boy, mas assim, no início eu falo assim, sonhava ser... A gente viu aqui que a Michelle sonhava ser médica e viu que era um outro caminho, comunicação. Você trabalhou como office boy, mas nesse período você já começava a fazer mas eu quero ser um... Cara, teve tanta coisa, eu queria ser um físico nuclear, que apareceu aqui, eu queria ser um professor, já não... Cara, boom da internet ali, né, tecnologia, eu comecei a brilhar os olhos por computador, né, então é o personal computer, né, o PC, que agora lá o Bill Gates trazendo, né, o Windows, aquela coisa toda, então foi aí onde eu também comecei a olhar outras oportunidades que talvez não fizesse tanta parte da minha realidade naquele momento. Né? Mas era coisa que você já sonhava em entrar Cara, ali, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu já pensava nisso. Eu falei, poxa, eu tenho que entrar nesse mercado. Meu negócio aqui é tecnologia. Mas isso lá com uns 15 anos de idade? Já com 15 anos de idade. Tanto é que quando eu saí do ensino médio, do ensino... Era o colegial naquela época, e fui pro ensino médio, né, o segundo grau, né, também naquela época lá, eu fiz processamento de dados.
né? Famoso PDA. PDA, né? Vocês também tem PDA? É, O pessoal exatamente. fala PDA hoje, pessoal. É porque aqui, ó, gente, aqui é todo mundo novo, começou cedo. Aqui a gente fala algumas coisas. A gente falou isso ontem numa gravação que a gente teve ontem, vocês já viram no episódio anterior, e vou relembrar. De vez em quando a gente fala algumas coisas que a gente tem que traduzir. No primeiro episódio aqui, o Bruno Gobato, em que ele esteve, ela falou, não, porque uma das minhas, enfim, brigas foram que eu entrei num lugar que o pessoal atendia e deixava um telefone fora do gancho para não atender cliente. Aí a gente olhou pra cara do outro, fora do gancho. Aí a gente, Como assim? pessoal, Gancho? modo avião, botar em modo avião e tirava do modo avião, né? Então, PDA, o pessoal assim, PDA. Então, hoje é tecnologia da informação, alguma coisa assim. Exatamente. Meus pais ficavam loucos, né? Porque, pô, o que é isso daí? Tecnologia, processamento de dados, né? Não eram coisas tangíveis para eles, né? Boa. E isso boa. foi ótimo. E aí, Serafim, lá no início também você pensa assim, pô, você é o cara mais inovador do mundo, ou vou trabalhar naquela empresa, ou não, eu vou ser atleta. Cara, diz o registro da minha mãe lá que quando eu era bem pequenininho eu falava, por exemplo, que eu queria ser presidente da República, lá com 4, 5 anos. Mas eu não lembro disso aí, ela que fala. Enfim, talvez ela quisesse, né? Eu teria orgulho. Mas eu sou filho de uma classe média, famosa classe média letrada ali, porque se a gente volta para avô, tal, no meu caso, né, avô, bisavô, os caras vieram de algum país imigrante trabalhar na lavoura, né? Assim, muitas famílias que eu conheço, assim, funciona lá. Então, minha avó lá trabalhava lá com café, colhendo café. Mas meu pai e minha mãe, eles já tiveram aquele, né, passo de estudar, de ser professor. Meu pai era militar e era professor da Unicamp. Minha mãe virou professora e depois diretora de um colégio alemão. Então eu já entrei. Não é que tinha uma mega fartura na minha casa. Aquela história. A Coca-Cola era um trago que se tomava aos domingos, é sempre tudo muito contado. Mas não me faltava. Só que eu tinha esse acesso desde a estudar e tal. O que eu me lembro, embora eu sou um defensor e sei conscientemente disso desde muito pequeno. Que a gente tem muitos talentos, é uma coisa que eu gosto e hoje pratico, né? Pô, eu tocava piano desde pequeno, com 5, 6 anos fui aprender a tocar piano e virei pianista autodidata e compositor, etc. Jogava meu futebol, então eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. E gostava, portanto, de aplicar a criatividade. De alguma forma consciente, eu já meio sabia disso. Legal. Mas de uma coisa séria, que não seja, quero ser piloto de Fórmula 1, quando eu via o Carlos Reutemann, o Nelson Piquet, lá nos anos 70. Assim, mas não era sério. Sério mesmo, lá pelos 14, 15 anos, eu me interessei pela publicidade. Como a Mia aqui curtia relações públicas, o curso vizinho meu, né, era publicidade. E publicidade numa época que eu entrei na faculdade ali em 89, né, para 90, era um momento áureo da propaganda brasileira, que tinha lá o Washington Oliveto, nem o Nizanguanais ainda tinha aparecido total, aquelas mega campanhas, o Leão de não sei das quantas. Então era uma profissão glamurosa, mas o que eu achava legal, ela aplicava a criatividade na veia, né, para criar os slogans, os filmes, etc. Então eu gostava. Eu nunca quis trabalhar em agência. Eu sempre quis trabalhar. Isso também é uma coisa que apareceu na minha vida. Mas nesse início que você gostava disso, você chegou a... Eu era o cara na escola que... Eu que criava as apresentações da escola, eu que... Deixa comigo que eu vou fazer a coisa de... Aquele trabalho escolar que... Vamos ficar junto com o Serafim, que ele vai ajudar a gente. O nosso vai ser o mais bonito da feira de ciência. Já era assim... Porque assim, eu me lembro, e eu vou contando isso, às vezes estou escrevendo meu segundo livro que ficou pronto para publicar, tem um monte dessas histórias que você vai lembrando, né? Que nem você está fazendo. Volta para trás. Me lembro assim, lá no segundo ano, a professora falou pra gente fazer uma redação. Eu fui lá e escrevi uma poesia. Em vez da redação normal de um texto, e, assim, não era a regra dela, mas eu criei era uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. E fiz a poesia. Então, na sexta, sétima série, o professor de português dava redação, pra muita gente devia ser chato, e era o meu momento de alegria que eu criava umas histórias, colocando os personagens, meus amigos ali, colocava eles nas histórias, fazia umas situações engraçadas. Na faculdade, de novo, tem um trabalho em grupo. Cara, vamos fazer aquele trabalho onde a gente vive e todo mundo dorme quando apresenta, ou vamos fazer uma coisa diferente? Então eu sempre gostei de fazer isso. E depois a gente pode falar mais a respeito disso, porque falar da profissão é uma das coisas que eu defendo lá. Nesse livro que eu tô fazendo é uma das coisas. Porque não é que eu nasci para ser médico ou nasci para ser relações públicas. É o que eu acho, né? Não é que eu estou certo.
nasci para ser publicitário ou marketing. Então eu fui para a área de marketing lá, aos 15, 16 anos, eu já sabia que eu queria estudar com marcas e comunicação. Não em agência, dentro de organizações. Estava muito claro e eu fui. Mas eu podia ser muito feliz em muitas outras profissões. Desde que elas usassem esses talentos que eu tenho na minha vida desde sempre. Que é a curiosidade, que é a vontade de aprender coisas diversas, que é de usar a criatividade, assim. Então eu não nasci para ser comunicador. Se eu puder usar isso em outras 1000 profissões que também usam, também seria feliz. Isso é como se fosse uma superfície, uma crosta. A essência, esses talentos que a gente tem, que você fala, pô, você tá tentando despertar como é que era aqui dentro. O DNA, é isso aí. Perfeito. E aí, o que é legal disso? Por que é bom a gente fazer essas perguntas primeiro? Enfim, eu não sou um cara de ler, eu sou um cara de conhecer, eu acho que muita da minha formação é prática a história dos outros, de ver isso, e de vez em quando você reflete sobre DNA, né? Assim, a gente brincou aqui de futebol, há pouco tempo, por causa do podcast refletindo, eu lembro que meu primeiro teste eu fui reprovado, que eu tava numa posição, aí o treinador me colocou numa outra posição que deu certo, aquela coisa do pessoa certa no lugar certo. Era uma pessoa inquieta e tá sempre... Você começa a ver esse vínculo. Mas o que eu queria ouvir de vocês é o seguinte, como vocês tinham esse sonho, e no início dos primeiros trabalhos, nem sempre são perfeitos. Nem sempre era aquilo que você sonha. Então, por exemplo, você já tinha um perfil de comunicação, mas como é que foi assim, o primeiro trabalho, sabe? O primeiro emprego de vocês ali? O que teve de sonho ou que talvez, hoje a gente mais maduro, a gente sempre fala, tudo é um aprendizado. Mas assim, sabe que algumas coisas isso não é pra mim, eu não quero, talvez por questões de dinheiro. Como é que foi o primeiro trabalho de vocês e o que vocês levam de aprendizado com esse primeiro lá? Bom, acho que o Ale comentou que começou trabalhando ali de office boy. Eu, com 15 anos, fui trabalhar mais com uma visão de eu quero ter o meu dinheirinho no final de semana e não quero pedir para os meus pais. Era muito assim, sabe aquela coisa de você falar assim, não preciso, mas eu quero, graças a Deus eu não precisava, mas eu quero ter o meu trocadinho ali de final de semana. Eu fui trabalhar em buffet infantil. Então, meu primeiro trabalho vamos ver se foi no adivinha. buffet infantil. Não, calma. O que você acha que ela fazia no buffet infantil? Cuidava das crianças lá. O que você acha que ela fazia? Animadora, comunicadora. Cara, não era. Na realidade, eu comecei muito servindo como garçonete, depois eu passei a administrar o buffet com 17 anos. Eu tava meio que administrando as festas primeira promoção infantis. com 17 anos. Primeira promoção com 17 anos. Aí, ó. E era super divertido. Mas o meu primeiro trabalho registrado, né, na carteira lá, foi com 17 Tava quase fazendo 18 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha parado o vôlei, porque até o ano anterior, final do ano anterior, eu estava jogando vôlei, então eu tinha uma agenda regular de treinos e eu tinha passado na faculdade. Então eu falei, bom, agora eu preciso trabalhar porque eu quero pagar a minha faculdade. E aí eu entrei numa microempresa que vendia antena parabólica e antena amplificadora para sinal de celular. E eu fui contratada como auxiliar administrativo lá. E aí logo, foi bem legal, fiquei 10, 11 meses, foi curta a minha jornada lá. Mas eu aprendi muito. Que primeiro, para você vender alguma coisa, você tem que comprar aquela coisa. E eu olhava aquela antena amplificadora de celular e falava, ela não amplifica nada. Como eu vou vender isso? E era um desafio. E eu cheguei a falar, eu falei pro dono, eu não consigo, me coloca para fazer qualquer outra coisa. E foi um aprendizado, porque eu fui contratada oficialmente para trabalhar numa área administrativa. Uhum. E aí vem o que você trouxe, Serafim, de essência, né? Acho que a gente é inquieto por natureza. E, puxa, eu daqui a pouco tava em vendas, daqui a pouco eu tava na área técnica. Eu falei assim, eu não preciso pedir pra ele não, eu posso eu mesmo fazer, eu trocando fusível, eu fazia aquilo. Eu tinha lá meus 17, 18 anos, interagindo e conhecendo isso. Não, acho que a gente tem que estar sempre aberto a aprender o novo. Era a tal das relações públicas? Não, mas eu tinha uma oportunidade única de me relacionar com pessoas. Boa. E aí vinha da onde estava o meu DNA. Puxa, eu gosto disso. Eu gosto de resolver problemas. Tá lá desde então. Então vamos pegar isso aqui, vamos colocar a mão na massa, vamos construir. Então veio muito disso. Depois eu fui pra Whirlpool. E aí eu entrei na Whirlpool. Aí já foi no... Aí já fui Mas olha como é que...
E nessa época, não era nada... Hoje, mais uma vez, a gente mais madura, a gente faz a reflexão. Mas nessa época, olha que foi levando pra uma coisa natural. Eu quero lá já gostar, você vai aprender, eu quero aprender aqui, quero aprender um pouquinho melhor. Vai levando a gente pro caminho. É óbvio que depois eu vou perguntar de erro, de coisa que dá errada, porque isso também é legal, mas vai te caminhando. No teu primeiro também, no primeiro de vocês também foi assim. A gente tá fazendo essa roda aqui, daqui a pouco a gente muda de novo, a gente vai fazendo um monte de erro. O teu primeiro... Não sei se o teu primeiro como office boy lá, o que aprendeu, ou algum outro depois de office boy que você fala assim, cara, esse aqui eu já consegui... Cara, assim, vocês vão falando assim, é legal que a gente vai resgatando tanta coisa bacana. E assim, como office boy, com 15 anos, 16 anos, eu tinha uma certeza, eu não quero trabalhar para os outros. Naquela época ali falei assim, eu preciso ter alguma coisa para mim. E isso começou a ficar forte no meu desejo, né? Falei, pô, mas o que eu vou fazer? E aí eu contei para vocês que eu entrei no segundo grau numa escola de processamento de dados. E para você sair formado da escola, você tinha que fazer um estágio. Só que estágio naquela época, em tecnologia, você ia fazer aonde? Não é? Então era bem complicado. Então o que eu fiz? Naquele momento eu criei uma parceria com um professor meu que assinava os estágios e a gente abriu uma escola de informática. Antigamente tinha isso, as escolas de informática que ensinava ali sistema operacional, planilha de... Não tem ainda hoje? Tinha algumas grandes. Mas tem outros nomes agora. Ali era assim, vem aprender DOS, vem aprender Excel, Lotus, era mais antigo ainda. E ali a gente montou essa escola. E ali foi um momento muito rico para mim em todos os aspectos. Então a gente conseguiu, de fato... Aí eu saí do trabalho que eu estava, peguei a rescisão que tinha ali, comprei 2 computadores, com tudo que tinha, né? O computador era caro ainda mas naquela época era mais caro ainda. E, cara, e aí a gente foi divulgando isso dentro do colégio e depois foi tomando ali o bairro também, aonde a escola estava formada. E isso durante alguns anos, cara, me trouxe ali... Por isso que acabou que muita coisa foi precoce na minha vida. Comecei trabalhando muito cedo com 15, depois eu casei com 20 anos, muito estimulado por achar que eu tinha já uma independência absurda por ter ali, né, aquela escola acontecendo do jeito que estava. Mas aí também, em algum momento você falou aí sobre um aprendizado, né? Talvez faltou naquele momento uma mentoria, né, para usar um termo mais atual, né? Então ali eu conseguia ter a escola, fui adquirindo, fui crescendo, mas não me organizei para a crise. Né? Então, quando começou a chegar escolas maiores ali na região, com um preço infinitamente menor, que eu não conseguia competir. Cobrir, né? Não, mas olha que história, eu saí de um trabalho e já fui logo... Depois eu perguntar do início de liderança de vocês, mas saí logo para um empreendedor, numa liderança no nível... máximo, porque você não vai ser só liderado aqui, mas que aí tem a questão de liderança de business, né? Muito bom. Foi um... E aí, lá teu primeiro também, teve uns desafios interessantes assim, que sempre tem, né? É muito legal nesses papos, porque você acabou de falar que você vai relembrando e fazendo alguma associação que eu acho que eu nunca fiz, né? Lembrando dessas histórias. A primeira coisa que eu fiz quando eu estava estudando, eu estudava administração, né? Eu fazia publicidade e administração ao mesmo tempo. Permitia, né? Conseguia fazer isso. E tinha que fazer estágio em administração. Eu fiquei 1 ano numa indústria têxtil dessas famosas gigantes no passado. Tinha uma marca muito famosa. E era uma época de estágio, pelo menos naquela época, era trabalho total, não é? Porque hoje, né, aquelas 6 horas, não pode... Fora o processo seletivo para tu entrar no estágio, era um processo... E você trabalhava feito funcionário e era das 8 às 6 a jornada e a responsabilidade era de funcionário. Hoje tem algumas que são assim ainda, que chamam de estagiário especialista, de contar com um especialista. Mas, por um lado, era muito bacana, porque você realmente tinha experiência. Então, acho que os primeiros aprendizados foi em comércio exterior, que não é uma coisa, no fundo, que eu queria e nem segui carreira nessa história. Mas quando você entra, pelo menos a primeira experiência, talvez quando você estava lá, office boy, patrulheiro, que a gente fala, você vai tendo um pouco da noção do que é a vida de uma organização. O que é essa vida real? Como é que funciona essas áreas, a operação? Então você circula, você interage com as pessoas, você vai aprendendo. A associação que eu fiz agora é que eu via algumas coisas acontecendo na organização e algumas lideranças e como elas agiam. Agora eu tô lembrando assim que algumas eu achava bacana e eu tô interpretando o que eu achava. Outras eu achava atitudes e posturas péssimas. Aí eu olhava a organização, algumas coisas que eu achava que não deviam ser. Então
é muito legal. Você olha na retrospectiva e agora fazendo essas associações, o que eu aprendi? Eu aprendi muito isso, esses primeiros contatos com a vida real da organização, Sim. a perceber coisas muito legais que existem nas interações, nos departamentos, nas atividades, no processo de entra lá o pedido, depois sai uma coisa bacana que atende a necessidade de alguém. E ao mesmo tempo um pouco desse mundo organizacional que tem muita coisa legal e tem coisa horrível que precisava ser... Eu já sei, porque hoje eu falo, ou nos últimos anos, eu atuei como agente de transformação, mas talvez desde essa época essas coisas já me incomodavam para melhorar e me nutriram. E já pra... vai junto. E assim, aproveitando, já que você tocou nesse ponto, quem foram os primeiros inspirações lá no início? Porque a gente acaba tendo alguns líderes, inspirações ao longo da jornada, né? Então, até dentro de casa e tudo, mas nesse momento de eu saio de casa e começo minha vida corporativa, nem todo mundo, e acho que muita gente aí, dependendo dos níveis, talvez tenham alguém para se espelhar, alguém para ser um mentor, alguém para orientar um pouquinho você nesse início de carreira. E às vezes algumas pessoas têm, mas não conseguem, ou inconscientemente não sabem. Quem foram as primeiras inspirações ou as pessoas que mais apoiaram nesse início? Que você fala assim, cara, qual decisão? Cara, deixa eu perguntar para alguém, deixa eu pedir o apoio para alguém. Quem foi lá no início, assim, dessa transição profissional, né? Sou eu de novo aqui? Já começou. Não tenho nem como pensar. Porque assim, no começo, eu sei, assim, na faculdade, eu me lembro bem de professores inspiradores que fazem sentido, que te fazem te apaixonar por algumas áreas específicas, outros que não, que frustram, aí você vai, começa a se alinhar, ou querer saber mais, ou interagir por aquela pessoa, aquele universo que aquela pessoa representa, ou aqueles valores que ela representa, isso é legal. Então na faculdade eu me lembro de professores assim, nas duas faculdades me lembro assim. Nas primeiras experiências profissionais, eu vou te dizer que eu não tive tanto, assim. Na primeira desse ano de estágio, não tive. Depois eu passei um tempinho na TAM. Na TAM... Isso, não tinha ninguém que você falava assim, pô, preciso tomar essa decisão, deixa eu compartilhar com alguém, ver o que acha, alguém que já tenha trabalhado, alguém que você ia perguntar, cara, o que você acha dessa opinião? Não tinha ninguém que você lembrasse, assim, que antes de tomar uma decisão lá, você... queria compartilhar com alguém pra poder ouvir a opinião, por mais que não precisasse seguir. Não tinha ninguém que você lembrasse? Não, assim? Sempre tem alguém. Por exemplo, meu cunhado é um cara que... ele namora minha irmã... Ele tá na minha casa desde que eu quase nasci. Assim, Ela já namorava minha irmã quando eu tinha 7 anos. Ó. Então ele era já mais velho, então ficava me ensinando várias coisas legais. Ele já dirigia novinho, ele atirava no parque de diversões. Então era um cara que ele tinha uma já era influência. do mundo corporativo e você já trabalhava. O pai dele tinha uma empresa, então é uma empresa bacana de massas lá que ele liderou, uma das principais marcas de pasta, né, de massa, de macarrão aqui do Brasil. E ele era esse cara que sucedeu o pai e cuidava da empresa. Você perguntava, às vezes perguntava ele. Porque o meu pai e minha mãe, os caras acadêmicos, os caras de escola, faculdade, então eles não sabiam muito do mundo corporativo. Mas esse cara estava lá na empresa desde sempre. Então acho que me lembro que era. Ajudava. Tem alguma referência. Porque assim, é bom, eu pergunto isso porque é importante e a gente tem um DNA latino e brasileiro bastante que, cara, a gente ajuda. Eu falo para as pessoas, gente, você realmente quer crescer? Eu acho quase impossível você pedir ajuda a alguém. No máximo, não tenho agenda agora, mas o cara fala assim, não vou te ajudar. Muito pelo contrário, né? E é importante a gente pedir ajuda, não tem isso. E geralmente é marcante. Eu lembro que eu tinha um amigo que era um executivo da Petrobras, que é aquela coisa de moleque novo, sai da empresa, vou pedir demissão. Aí ele, de quê? Aí tu falava, tu acha que a empresa não acontece isso em outra? Tu não. Aí cheio de ideia, criativa. Fala comigo não, escreve. Sempre falo, já falei do Gilberto aqui, não é pra fazer apresentação. Porque se você vai falar agora, amanhã você vai esquecer. Escreve no papel e você fala comigo. Então tem algumas pessoas, fora assim, casos, tios, pais, enfim, sempre tiravam a dúvida. Né? Mas sempre tem um... eu gosto de perguntar isso porque é importante... cara, não, eu sou sozinho, eu quero ser sozinho pra sempre. Uma coisa que você pode aprender com inspirações, mas é legal de vez em quando você compartilhar e pelo menos perguntar. Não quer dizer que vai seguir, mas perguntar aí. E mais uma vez... por que a gente traz aqui para ouvir um pouquinho da história? Porque hoje é mais fácil com a nossa cabeça, deixa eu procurar um mentor, deixa eu procurar... Mas lá no início a gente não tinha essa maldade. Deixa eu pegar a pessoa mais próxima e pedir ajuda, né? Que era o que ele fez com você. Né? Exato, Agora, essas influências maiores foi quando eu já, 2 anos depois lá de formado, aí eu entrei na 3M e fiquei lá aos 30 anos. Na 3M eu tenho 1000 histórias de pessoas que
Boa. né? Que daí era mais próximo. E aí você vai ganhando uma maturidade também para ter reflexões sobre a sua carreira e sobre a organização. Porque, não sei se vocês, assim, eu fui trabalhar na 3M, no fundo, mas eu mal sabia o que ela fazia. Na época, a gente tinha muito pouca informação. Nos anos 90 para 2000 ali. O que é aquela empresa? Talvez eu falava assim, você trabalhar na Unilever e tal, porque é uma empresa global, que de repente eu posso ir para Nova Zelândia e eu posso falar com o cara da Rússia. Eu achava isso legal. E que tem mármore, elevador. Eram essas coisas, mas não sabia, assim, que valores tem essa organização. Hoje em dia, é super importante. O cara entra. Você procura antes para saber o que é. Procura um monte de coisa, o que ela faz, quais são os valores, o propósito, etc e tal, né? Isso. Então lá era mais difícil. Felizmente, eu caí num processo da 3M que, no fundo, tinha muita conexão com os meus valores. O meu valor é de integridade, de criatividade. O da 3M, com seus defeitos, eu tenho 1000 defeitos, comungava. Daí, infelizmente, contrata e você fica um tempão, né? Mas não sei. Mas você falou um ponto bom. Como eu tava sempre perguntando pra Michelle primeiro, vou pra você e pra ela, pra ter mais tempo de pensar, né? Que vai. Mas você falou um tema bom, sabe por quê? Eu gosto de falar cuidado com o pessoal que tem algumas teorias e o pessoal abraça muita árvore. Hoje você tem que entender cultura e tudo, mas olha assim, exemplo de executivos, e acho que grande maioria, a gente não tinha tanta informação das companhias, e a gente entrava e sabia dentro da companhia entender, porque hoje ainda houve muito, mas a empresa não tem meu DNA, eu entrei e não me adaptei. Assim, antigamente a gente conseguia entender e se adaptar, e hoje você tem mais informação. Então, mais uma vez, para aquela galera que, mas não entendi meu DNA. Gente, lá no início nem existia isso, e a gente aprendia e se adaptava, e hoje vocês conseguem saber antes. Então, aquela coisa de que eu entrei e não me adaptei, recados que a gente vê aqui para vocês lembrarem da realidade. Por isso que os executivos estão onde estão, né? Esqueça que tem a galera da Abraçar Árvore aí que não é mole, não. Mas e aí? Lá nesse quem foram as suas inspirações, o apoio lá nesse início? Você vai mesmo virar empreendedor? Você tem certeza disso? Cara, assim... Seria super fácil falar assim, pai e mãe, né? Mas assim... Que não deixam de ser, muita gente. Que não deixa de ser, mas eles foram muito mais um porto seguro, no sentido de falar, vai lá que eu acredito. É isso que você quer mesmo? Você tem certeza? Legal. Então vai lá e faz. Mas não alguém que desbravasse junto. Mas isso é importante. Dava totalmente uma segurança, né? Porque se falar assim, isso daí não vai dar certo, você já põe um pé pra trás. Tem um monte de história que não, tu vai pra esse caminho, tá maluco, segue aqui. Exatamente. Vira funcionário da 3M. Então, pai e mãe tem muito que agradecer por eles, por essa força. Agora, depois, com o passar do tempo, e aí depois que eu saí, eu contei da escola, né? Acabei vendendo a escola e tal, eu comecei como operador a minha trajetória, né? No mundo de relacionamento. E ali dentro que eu fui começar a entender como que funcionava um mundo corporativo e como as relações se davam. Né? E hoje eu tenho uma clareza muito grande, e se eu não tive a oportunidade de falar isso, eu tive um supervisor, né, na época, o Murilo Rezende. Legal. Que foi um cara que hoje eu entendo que ele me adotou para ser o meu mentor naquele momento, sem eu saber que ele estava fazendo isso. Bacana. Né? Então é um cara que sempre me inspirou muito nessas decisões, especialmente com as pessoas. Que ele era um cara ali muito relacional, né? Ele estava numa posição técnica, mas sendo ali de formação um filósofo, para você ter uma ideia. Que bacana. Então o que acontece? Então ele mostrava ali que mais importante eram as pessoas, acreditar nas pessoas. E aquilo foi forjando o caráter, aquilo foi forjando a minha vida corporativa. Então muitas das decisões que eu tomei na vida, e você provocou isso, foi pensando, o que o Murilo faria, né? Estouraria agora, né? Chamaria para uma legal. conversa. Você tem contato com o Murilo? Tenho contato de redes sociais, menos do que eu gostaria de ter, mas é um cara que a gente tá sempre... Aí você falou um tema de confiança. O pessoal que tá vendo aqui, a gente tá gravando no estúdio aqui, tem o José, seu amigo que tá aqui no estúdio, tava acompanhando. Vocês já viram agora na última temporada que foram lá, uma coisa que a gente falou muito é o tema de confiança, né? Isso faz muita diferença e que as pessoas começam desconfiando, em vez de começar confiando, começam desconfiando, né? E aí? Ganhei tempo pra pensar, que eu tô achando o máximo isso. Depois a gente vai fazer assim. Não, agora você foi primeiro, mas... Não, ganhei tempo. Eu sei que a gente fala pai e mãe, como você falou, Ale, é algo batido, assim, de falar, não, e sem dúvida, são alicerces que estão ali pra gente, mas meu pai foi a minha primeira inspiração profissional. Legal. Porque quando eu entrei na Whirlpool, meu pai já estava na Whirlpool há 20 anos. Meu pai trabalhou na Whirlpool há 25 anos. Então, sabe aquele sonho de criança
que por vezes a gente fala assim, eu quero trabalhar na empresa que meu pai trabalha, eu pude Legal. realizar. Legal. Isso era um sonho muito grande. E foi muito engraçado. E aqui faço um parênteses. Meu pai falava que o orgulho dele era eu estar lá, mas que o orgulho dele... E eu, quando eu entrei, eu era a filha do Miguel. E ele disse que o ápice do orgulho dele foi quando ele passou a ser o pai da Michelle. Então, assim, isso foi bem legal, assim, de você realizar. Então, a minha primeira inspiração profissional de como lidar com as pessoas, de não fazer acepção de níveis, de cargo, veio do meu pai. Sem sombra de dúvida, uma lição de vida. Para mim, o segurança da empresa, a pessoa da limpeza ou o presidente tem o mesmo grau de importância para mim em qualquer esfera que eu estiver. Seja aqui no Brasil ou seja globalmente, sempre vai ter o mesmo valor. E isso vem do meu pai. E quando você precisava de tomar alguma decisão lá, alguma coisa, vocês chegavam em casa e compartilhavam, pai, tô pensando em fazer isso aqui, o que você acha? Até hoje eu faço isso. Até hoje eu compartilho com meu pai e com a minha mãe muito disso, né? É claro que depois que eu casei, meu marido, e aí faço até um parênteses, conheci meu marido na empresa. Então, e a empresa realmente foi eu. Também foi um ambiente assim. Mas eles são super importantes na minha carreira e no processo de compartilhar muito do universo. Mas falando de inspiração, acho que a gente tem alguns momentos na vida e algumas inspirações para determinados aspectos à medida que a gente vai evoluindo. Por que falo isso? Irinei Queiroga foi alguém que me ensinou a liderar pessoas. Ensinou a liderar. Ele sempre foi um exemplo na liderança para mim. Então foi alguém que me marcou muito toda vez. Esse exercício de como é que o Irinei fazia, para mim até hoje, e eu tô falando isso de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Quando ela começou com uns 15 anos. Quando eu comecei lá, novinha, o Irinei, ele me ensinou muita coisa, de observar, de você tá vendo ele fazendo, de atitudes e de decisões ali muito forte. Depois eu tive Henrique Carneiro, tive Luiz Escavarda. Você falou de Petrobras, lembrei do Luiz Escavarda, que hoje está na Vale, foi um gestor meu que era muito hard em vendas e tal. E aí eu falei, cara, me ensinou muito. Eu transitei pela área de vendas também, então trabalhei, foi muito puxado por ele. E assim, na área de Customer Experience tem uma pessoa que para mim é um exemplo, se chama Stefano Fantini. Ele é um italiano, foi meu chefe, hoje está nos Estados Unidos. E é uma pessoa que até hoje, e eu falei dele ontem com o meu time, de assim, o que o Stefano faria nesse caso? Como ele agiria? E eu acho que essas são as pessoas que marcam a nossa vida em diferentes momentos para diferentes situações, né? Citei o Henrique Carneiro, me lembro do Henrique. Quem me levou para vendas foi o Henrique. Eu era de Customer Service e o Henrique me faz assim, preciso de você em vendas. Eu falei, eu em vendas? Você. Eu falei, nossa, nunca me vi em vendas. Eu tava com meus 25 anos. E aí ele pegou e falou assim, não, tem tudo a ver e você vai cuidar de vendas porta a porta do purificador de água da Brastemp. E eu falei, meu Deus do céu, como vai ser isso? E naquele momento, a confiança que eu tinha no Henrique, você falou de confiança, e a confiança que eu tinha no Henrique, eu falei assim, você confia em mim, você acha que vai dar certo? Eu confio em você e eu vou topar. Vambora. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu tive a oportunidade de não só cuidar do porta a porta, mas absorvi também o Key Account naquela época e transitei ali por um período de vendas. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode, João. Um comentário para ti e uma pergunta para ti, porque esse exercício que você fez agora, a gente patrocinou pela 3M, quando eu ainda estava lá, um documentário que mostrava, sendo verdade, lá no MIT, eles fazem um exercício de que o aluno tem, em determinado momento, apontar algum professor que foi inspirador, para estimular essa coisa de gratidão e de reconhecimento. E um passando para o outro eternamente, a gente sempre se doando, e aí esse exercício que você fez e despertou na gente de lembrar de pessoas, e na nossa carreira a gente vai ter muitas pessoas. A pergunta é porque eu estou entendendo que você tem um exercício de liderança muito forte. Desde o time de vôlei, depois em todas as frentes, e como uma mulher, não necessariamente entrando no papo militante, mas você não citou nenhuma mulher como liderança lá, e de repente teve. Mas você tinha poucas mulheres, e hoje tem mais, você abre essas portas, enfim. Não, e é muito verdade, Serafim. Acho que durante a minha trajetória, eu tive uma gerente mulher, que foi a Vera Nicoletti.
que é uma pessoa incrível também. Sobre hoje eu abro portas, eu brinco que na equipe hoje eu tenho, reportando diretamente para mim, 9 gerentes na América Latina. São 8 mulheres e um homem. Eu falo, coitado dele, quando a gente tá todo mundo ali junto. Fica na Colômbia, o José. Mas, sim, eu acho que é muito o espaço que a mulher foi ganhando ao longo dos anos. Como você, eu fiquei... Não fiquei 30 anos, mas fiquei 11 anos na Whirlpool. Tive uma passagem pela Natura. Também tive líder mulher na Natura. De 1 ano e 7 meses. Foi uma passagem super veloz. Eu saí da Natura para sentar na cadeira da Luxottica. Da então Luxottica, hoje é Essilor Luxottica, e a 12 eu brinco na Essilor Luxottica, eu me divirto na Essilor Luxottica. E nesse tempo todo, se eu começo a pontuar, e essa reflexão que a gente está sendo estimulado a fazer, eu tive muitos gestores homens. Assim, eu poderia listar uma infinidade. Eu me lembro a primeira vez que eu fui cuidar de call center, eu nunca tinha cuidado, nunca tinha sido gestora de call center diretamente, sempre tinha sido gestora de back-office, nível 3, mídias, essas coisas. E aí me lembrei, na época, que eu precisava aprender call center com uma pessoa que, para mim, era referência de call center, que era o Marco Aurélio Vello. E o Marco tinha saído da Whirlpool e estava na Atento, na época, trabalhando com a Sky. E eu fui lá, eu falei, Marco, bati na porta, tô precisando aprender sobre call center, você pode me ensinar? E eu acho que isso é importante também, independente do cenário que a gente tá, a gente tem que saber reconhecer as competências de cada pessoa e buscar essa ajuda, ter a humildade de falar, cara, me ensina isso aqui, não é porque hoje eu sento numa cadeira similar à tua ou superior à tua, que pouco importa a cadeira, que você não pode somar para minha carreira. Você não pode somar para o meu resultado, que você não pode somar para a minha entrega. Então, isso é muito importante. Verdade. Então, acho que teve essa trajetória, mas hoje eu vejo muito mais mulheres trabalhando e na liderança executiva das empresas do que no passado. Fato. Não, e duas coisas nesta discussão. Uma que eu gosto de... Vamos voltar na palavra. Tem um tema de legado e um tema de... A gente estava falando ainda na hora do almoço, tema de sucesso, né? O tema de eu deixar de ser como é o seu pai? Miguel. Filha do Miguel, para ele ser o pai da Michelle. Isso é um legado que leva para você, para sua família, as pessoas em volta de um sucesso. A gente tem que deixar legados, né? E o tema interessante do que o Serafim perguntou, eu não sei se vocês já fizeram, mas em algumas palestras, em alguns lugares que, principalmente de contact center, até por causa da minha história de ex-operador, enfim, normalmente quando eu dou na palestra, eu faço um exercício que é o seguinte, quando estão em gestores, eu falo, todo aqui tem vários pares, coordenadores, gerentes, assim, dos seus pares, quem tá aqui, quem você gostaria que fosse seu chefe? E depois, por quê? Mas por que você acha que ele deveria ser o seu chefe? O que você vê nele? Cara, normalmente dá um... E assim, não é porque é legal, né? Mas fala... Assim, quando, fala aqui não, é comunicação, porque um aqui ajuda aqui. Você começa a refletir sobre algumas outras discussões que você não aprende só em cima. E porque é muito normal você se achar isso de cima ou de só baixo. Mas eu falo muito que os pares influenciam. E na grande maioria, as pessoas não tinham uma visão do que meu par acha de mim. Não, normalmente, se nunca fizeram, experimenta uma vez, gente. Experimenta uma vez. Só que a gente acabou falando de um tema aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo, gente. Tá vendo que minha voz tá mais ou menos assim, né? Mas dá pra ouvir aí. Dá pra ouvir aí? Tá tudo bem a voz? Boa. Então vou pra cá pra poder o zigue-zague. Vamos pegar de surpresa agora. Mas nessa brincadeira tem o início da liderança. E o início da liderança, normalmente tem uns desafios. Como é que foi o teu início de liderança? Fala assim... e já vamos começar, já vou emendar uma pergunta em duas. Como é que foi essa tua primeira experiência de liderança? E conta alguma coisa que deu errado. Eu falei, putz, aqui eu fiz merda. Mas, de novo, a gente com a maturidade aprende, né? E faz parte disso. Normal, início de liderança. Mas assim, cara, tua primeira liderança, como é que foi essa sensação de primeira liderança? E alguma coisa, você fala assim, putz, isso aqui deu erro, eu aprendi. A liderança é aquele negócio, né? Você sempre quer, né? Você quer ser líder em algum momento, quando você tem talvez essa facilidade. Mas quando acontece, você
se assusta, né? Você fala, e agora, né? Como que a gente... Porque são pessoas, né? E ali você começa, de fato, a avaliar e ponderar as competências e as características de cada pessoa, né? Então você passa de tratar ali as pessoas como seus amigos, colegas ou conhecidos para de fato começar a tratar o ser humano, né? E tentar ali se comunicar e desenvolver cada um deles com base naquilo que eles têm de melhor ou que precisa ser tratado. Então, numa equipe que eu peguei... A tua primeira equipe foi quantos anos? Foi o quê? Foi na tua empresa que você montou, né? Cara, assim, a equipe na minha empresa era eu e o meu sócio, né? Eu era marketing, era produto, era professor, era contabilidade, eu era tudo. Uma equipe um pouquinho maior, como é que é? A equipe um pouquinho maior foi no UOL, né? Quando eu comecei a trabalhar no UOL e tive ali um cargo de liderança. E eu tinha mais ou menos ali acho que uns 15 supervisores, né? Vamos imaginar assim. E totalmente, e é isso, hoje, se a gente olha para o nosso lado também, as pessoas totalmente diferentes uma das outras, né? E assim, você se pegava numa situação que ali não foi eu que contratei as pessoas, né? Eu trabalhava ali com pessoas que tinham sido contratadas por alguém em algum momento, né? E com histórias, né? E algumas delas você tendo a responsabilidade de tentar resgatar, né, e trazer de novo para o jogo, e outras você tentando de fato ali moderar uma situação, né? Então acho que isso daí foi minha primeira liderança, assim, né? E o que você teve de causa ali? Chegou assim, pô, quantos anos você tinha ali na época? Eu já tinha 23 anos, 24 E tinha algum lá supervisor, que sei lá, um supervisor mais velho, que esse moleque agora vai ficar meu chefe aqui? O que você teve? O que teve teve alguma situação dessas assim, pô, e alguma coisa que você falou assim, alguma ação, algum exemplo, vou dar exemplo aqui. Nossa, tive milhões de erros. Tem que escolher comuns, né? Comuns. Cara, não faz, me dá aqui que eu faço. Meto a mão e executo em vez de você liderar. Acho que esse é o mais comum. Não vale esse, que esse é o mais comum no início. Mas de ter mentalidade cada um. Eu fui promovido porque esse formato que eu faço é o certo, eu quero que todo mundo faça igual e não deixar a galera ver. O que teve de casos assim nesses inícios lá? Você falou do promover, me veio uma cena na cabeça aqui, exatamente nessa equipe que eu tinha uma pessoa mais antiga, aí não em relação a mim, mas em relação a um par dele da casa, e ali eu tinha uma oportunidade de fazer uma promoção, né, fazer um reconhecimento. Então, naturalmente, na cabeça de quem estava mais tempo na companhia, o cara fala, esta promoção, ou esse reconhecimento é meu, e não do outro, né? E eu falei, pô, mas eu vou fazer o seguinte, uma gestão aberta, transparente, eu vou falar com os dois ao mesmo tempo. Qual a chance disso dar certo? Né? Então, aí você vai explicar para um por que ele não está sendo reconhecido monetariamente naquele momento, e depois falar para o outro porque ele está reconhecido. Então, ali, ao invés de ser um momento ali de alegria, foi um momento ali que as pessoas começaram a debater. Então, é algo que marcou e que a gente, logicamente, rapidamente foi corrigindo ao longo da... Eu vou falar duas ao mesmo tempo aí, o negócio ali... Não tem condição, pessoal, cara. Vocês já entenderam o que deve ter acontecido nessa reunião. Resumindo aqui, senão a gente ia precisar de mais uma hora de podcast. Boa. Não, vou pra cá agora. E aí, como é que foi lá a tua primeira liderança e o que teve ali de divertido e falar assim, nossa, eu fiz isso hoje em dia, meu Deus, mas faz parte. Minha primeira liderança foi com 22 anos, eu liderei 43 pessoas. Eu me lembro, foi muito marcante, porque você sai de um cenário em que você é somente liderado e você passa a liderar pessoas. Diferente do Alê, eu pude montar a minha equipe. Então, eu estava começando uma célula do zero. E aí veio o meu primeiro erro. Perfil das pessoas que eu contratei. Então, 43 pessoas. Falei, cara, eu vou pegar os top da galáxia, todo mundo assim. Sim, dá super certo, fenomenal, por 6 meses. Depois dos primeiros 6 meses, todos os top da galáxia queriam crescer muito rápido, aquela velocidade muito rápida. E as oportunidades acontecem nas empresas, mas não são para 100% todo mundo. Do time. E aí a gente começou a ter o turnover. Por quê? Porque o crescimento daqueles profissionais não estavam vindo na velocidade que precisava. E a gente falou, puxa, meu primeiro aprendizado, a gente precisa dosar
os perfis que a gente tem, até para que a gente possa manter as equipes. Então, esse foi um dos primeiros aprendizados que eu tive logo de cara, de largada. Quero os melhores no meu time daqui a pouco. Mas no médio prazo, como é que eu administro aí? Esse foi bem complicado. Então, foi um grande aprendizado, que sim, a gente tem que ter pessoas muito boas, mas os perfis têm que ser mistos. Foi mole, incomum, né? Foi mole. O primeiro aprendizado era montar a equipe, foi mole. Pegou moleza no primeiro também. Normalmente é mais difícil, né? Mas a responsabilidade também é grande. Tem que acertar ali, você que tá fazendo. Não, exatamente. E o seu lá, o primeiro lá, foi divertido assim também? Eu não fui tão precoce em liderar pessoas, então esse exercício de liderança, se eu for lá para trás, vou ver que no time de futebol, na escola, no trabalho da faculdade, era orador da turma, etc. Mas entrei como estagiário, aí mudei, fui para trainee, aí depois entrava gerente de produto. Foi lá já com uns 28, 29 que eu comecei a ter pessoas reportando. Sim. E aí acho que um dos desafios maiores, quando eu estava liderando a área de negócios de post-it, né, de papelaria, produto para escritório, várias coisas assim. Eu entrei e peguei uma área que estava bem desestruturada, sofrendo já uns 2 anos numa grande crise. E eu sei lá porque me colocaram como se eu fosse um herói, ainda muito imaturo, mas capaz de dar conta. Porque, o cara estudou na faculdade tal, é um trainee de ouro aqui. E não era uma área que eu deveria estar lá com perfil. Então eu já aprendi assim, eu tinha outro perfil para outras áreas, mas para aquela eu posso até olhar pelo lado positivo. Cara, que aprendizado! Mas eu fiquei com estresse, assim, foi difícil. Mas fui lá e... Então eu não... Os caras davam uns targets que hoje eu teria muito... Pera, da onde que está vindo esse número aqui? Por mais que a gente tenha... Cara, tem que ser uma coisa minimamente racional e esperançosa, porque você vai colocar um número... E na época eu tinha uma coisa muito submissa nesse sentido, né? Ah, sim, senhor, pode deixar, presidente, eu vou... Cara, o cara era um idiota de propor aquela coisa, porque era absurdo. Assim, pouco tempo depois eu vi que aquilo, naquela condição, era absurdo. Mas naquela época você tem primeiro essa coisa assim, eu consigo, sempre consegui, eu sempre dou conta, e não vai dar. Aí você vai andando nessa parte da equipe, eu tinha esta visão de uma liderança colaborativa, que é um tema que eu adoro. Se eu for lá voltar para trás, por exemplo, eu era o cara que era o dono do time da escola, né? Eu que escolhia o time da escola. E eu pegava e passava a bola para aquele cara muito ruim. Sabe, aquele que é escolhido por último. Para poder... Mas eu gostava. Até de um lugar meio seguro. Eu vou tocar aqui, que não tem ninguém. Aí ele devolve pra mim. Mas você jogava bem nessa época pra poder fazer isso? Você jogava bem? Eu jogava bem. Mas sabe aquela coisa assim? Eu senti um prazer de tocar a bola pra aquele cara que ele nunca receberia a bola, nem seria escolhido. E, ele devolve. Se ele escorregar ali ou tropeçar, eu ainda salvo a bola. Alguma coisa, mas eu gostava. Então, você traz pra frente, eu sempre carreguei isso na minha vida. Aí você chega lá e você tenta ser muito colaborativo e democrático. Então eu vou falar, cara, pessoal, time aqui, vocês chegaram, todo mundo imaturo, aquele mega desafio absurdo que não fazia sentido. Vamos lá, mas o que você acha, não sei o quê. E aí eu percebi que não é um bom jeito. Porque muitas vezes as pessoas precisam de um norte e eu aprendi, hoje eu dou aula de liderança colaborativa, mas assim, não significa que você abre mão da orquestração e de colocar certa disciplina, etc. Mas você pode fazer isso escapando no modelo autocrático. Só eu sei. Por exemplo, vocês estavam falando... Eu cuidei de e-commerce na 3M lá. Mas tinha um guri de 28 anos, ele sabia 10 vezes mais do que eu da parte técnica. Ele não sabia da visão estratégica, da relação com as outras áreas dentro da 3M. Isso eu sabia mais que ele. Mas isso aqui, zero problema de eu falar assim, cara, não sei nada disso. Me ensina e você que me dá, né? Então essa visão importante de... Lá atrás, nesses primeiros exercícios de liderança, eu não tinha isso bem dosado. Entendi. Eu às vezes fazia pelo cara, eu deixava tudo muito aberto. Mas essa coisa... teve alguma coisa que aconteceu assim, tu vai vindo pra trás, né? Que assim, essa coisa de colaborativa, que alguma entrega que assim, putz, deixei de entregar isso porque achei que eles... Ou teve gente que eu deixei demais e a pessoa relaxou que eu tinha que tomar a decisão. Então, teve? Total, você vai vendo no resultado todo mês, assim, cara, você não vai atingindo o negócio, aquilo que era pra acontecer não acontece. Aí você sobrecarregado pra caramba ali, sem dormir de noite. São essas coisas que acontecem, né? Boa. Aí você vai falar, você conversa com as pessoas, daí você percebe assim, elas falam, não, a gente gosta dessa coisa colaborativa, mas, a gente precisa de um norte, a gente precisa de alguém que... Boa. Então depende, é situacional, né? Tem horas que... Não, mas isso é importante, porque assim, gente, cada pessoa é pessoa. Hoje é muito fácil falar de carreira Y. Tem pessoas que nasceram para ser guiadas.
A gente vê muito no home office, todo mundo foi para home office, na época lá do time, 24 mil pessoas em home office. Tem gente que tem que trabalhar lá dentro, que precisa de supervisor puxando, é o perfil, não adianta querer trabalhar sozinha, e que precisa de direcionamento. Foi esse exemplo que aconteceu, né? Tem 1000 histórias nesse sentido, que você pô. fala assim, é que nem assim, o Headhunter que quer ligar pra Michelle, ou sei lá, pro Alex, e vai oferecer um pacote que aparentemente é um pacote padrão. Você não quer ser vice-presidente da América Latina, né? Tomar o treco mundial? Se ligar pra mim, eu vou falar, não é isso que me move. Mas esse é o pacote que ele oferece pra todo mundo. Sim. Eu me lembro, às vezes, assim, porque lá numa empresa, em geral, a empresa quer assim, todo mundo quer ser líder, etc. Então, você tem que querer mais. Sim. Aí eu pegava uma das pessoas que trabalhavam na equipe, mas o que você quer? Como é que você se enxerga? Mas querendo... Aí você via a pessoa, ela falou, cara, ela era a melhor pessoa solucionadora de problemas administrativos. Conhece todos os processos internos, vai lá, resolve tudo. Mas ela não queria crescer 1000 cargos e ter Tinha outras outra expectativa. Foi um outro achado um dia na minha vida. Eu falei, cara, cada pessoa tem uma coisa. Então a gente tem que conhecer muito. Tem aquela que quer espaço, que quer autonomia, que quer crescer. Tem a outra que não quer. É E tudo bem ela não querer. E ela não é pior nem melhor do que ninguém. Ela tem outro perfil. E tem outros desejos. A gente tem que entender cada pessoa, né? Mas Perfeito. Vou adicionar um comentário aí, que é a importância do papel do líder, né? Porque liderar... Ser líder é fácil. Pegou uma posição, tem um cargo, você pode ser chamado de líder. Mas liderar efetivamente é você conhecer a pessoa. Então, isso é muito interessante. E a gente trabalha muito forte isso dentro do meu time. Qual é o espaço do sonho do indivíduo? Como é que tá aqui? Porque o meu espaço do sonho não é igual ao do Wellington, não é igual ao seu e nem do Alê. Nós temos histórias diferentes, nós temos ambições diferentes. Verdade. E tá tudo bem. E aí, em cima desses outputs é que nós conseguimos traçar o desenvolvimento das pessoas. E esse é o ponto do liderar, né? Efetivamente, as pessoas. E tem uma palavra, gente, guarda aí. Está tudo bem. Assim, as pessoas têm muito... Não. A gente já falou 2 vezes aqui, está tudo bem. Assim, você falando isso, me lembro, uma vez eu tava na conta, que enfim, tava conversando com a Renata Matos, uma super gerente lá, Renata, um beijão, ela é fera demais, hoje é executiva, que tinha uma pessoa há muito tempo na operação lá, mas por que essa pessoa tá tanto tempo ainda como atendente? E depois falou, não, pra ela aqui ajuda porque, enfim, tem um plano de saúde e tudo, mas o que ela gosta mesmo é porque ela tinha lá uma lojinha, uma vendinha que ela fica, mas tem o horário da filha que ela vai e leva, toma conta ali executiva e tudo, então aqui como o cargo horário é menor, ela faz um trabalho super bem, porque aqui é na hora que ela tá na escola, que ajuda assim, bem, o sonho é o outro, faz um trabalho super bem. Então, não tem um problema das pessoas, cada um ter um modelo. Inclusive, isso muda, né? A pessoa pode mudar ao longo do período. E até me falando sobre isso, eu um tempo atrás contratei uma pessoa e, assim, fantástica. A Gabriela Sartori, um beijo pra Gabi. E ela, depois de um tempo, ela começou a demonstrar pra mim que ela tinha desejo de trabalhar com produção, né? Trabalhar, eu vim pra Globo, tô aqui contigo, minha área de relacionamento, não tem nada, não tô ali anexado aos times de produção. Eu falei, mas eu quero trabalhar com produção. E um belo dia ela me ligou e falou, tá tendo uma vaga, uma movimentação aqui, eu tô em dúvida se de fato é o meu momento, se é isso que eu quero, se é isso que eu não quero. Gabi, você tem que ter certeza do que você quer, né? Eu como líder, eu vou te respeitar. Porque existe aquela liderança que você vai pegar a pessoa e vai conduzi-la durante o processo, ou você tem que também respeitar que não é você que vai fazer aquele desenvolvimento. Não é você que vai ser o líder para aquela competência que ela quer desenvolver. E ela falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar mais um pouco, acho que ainda não é o momento e tal. 3 meses passou, ela me ligou de novo. Falei, eu já sei o que você quer. Né? E aí hoje ela tá como produtora, nos grandes eventos, tá arrebentando muito bem. Então, assim, faz parte. Em algum momento, né, é o que você falou, tá tudo bem, né? Vai fazer falta aqui pro time? Vai. Mas a roda vai girar. Outras pessoas virão e você estará feliz onde você está, desenvolvendo outras pessoas também. Você sabe que é uma coisa que é um tremendo desenvolvimento de nós, seres humanos, e como líderes, assim. Que, em geral, a gente tá acostumado, na verdade, a empurrar o pacote, que é o pacote padrão. Cara, tua carreira tem que ser assim. Como eu fiz, eu quero que você tem que ser gerente, não sei o quê, diretora, vice-presidente, ir pro mundo, ter carreira global, sei lá.
E não é necessariamente. Exatamente. Ou então você tem aquela postura que podia ser, né? A tua Gabriela chega lá, você vai... Como assim você quer sair aqui? Aí você vem retalhado. Demorei um ano pra repor sua vaga, você que 6 meses tá querendo sair, né? Sabe aquele negócio? Não, pelo Mas, cara, assim, contrário. eu sempre fiz assim, cara, eu vou te ajudar. Tinha uma menina que trabalhava comigo, assim, cara, e a gente fazia cada projeto, todo ano era um negócio legal, e eu fiquei 20 anos ainda fazendo aqui. Mas ela saturou, e ela vinha. A verdade dela é assim, porra, a gente tá fazendo a mesma coisa quase todo ano. E eu falava, como todo ano a gente acrescenta, muda. Mas pra ela queria empreender. Eu entendi isso e eu falei, cara, força total. O que você quer que eu faça pra te ajudar a empreender? Sair da empresa. Cara, vou te ajudar a sair da empresa. Em geral, não. A gente não. Você tem que ficar preso aqui, não sei o quê. Cada pessoa Cara, tem é sua incrível. verdade, né? Então, pessoal, olha a dica desses 3 incríveis aqui. Você tem que entender o que você quer, tá tudo bem, e não tem problema. É óbvio, tem tudo um como, né? Você tá com seus líderes, seus executivos, e falar... Eu lembro que o Moderhai teve aqui, ele falou uma vez assim, gente, eu tenho que tomar decisão, eu demiti meu chefe, mas não demiti de você tá demitindo. Não, de falar assim, cara, eu não quero mais isso, eu quero outra coisa, não tem, e tá tudo bem, tá tudo bem. E falar tudo bem, como é que ainda falando de tempo aqui, gente? Eu falei que se deixar a gente vai 3 horas aqui batendo papo. Vai, incrível, né? Olha, já deixaram um pré-convite pra voltar, porque o papo é tão bom, a gente vai ter que fazer a segunda rodada, hein? Mas eu queria agora ir pras perguntas finais, é o seguinte. Deixa eu ver aqui, cara, que é a pegadinha primeiro aqui, que você vai falar pra cá. Fazer minhas duas finais pra gente encerrar era... acho que a gente teve aqui, a gente sabe um pouquinho do nosso DNA, a gente teve algumas inspirações, acho que é importante a gente ter isso. E errar faz parte... eu gosto de relembrar esse tema para executivos que gostam de abraçar a árvore. Errar faz parte, aprendizado. Qual é a punição pelo erro? Como é feito o erro? Porque é muito fácil falar que pode errar, tá tudo bem. Se você errar, tá demitido. Se você errar, vai ser exposto. Pô, então não tá tudo bem. Porque é muito fácil falar, mas na prática você tem que promover a experiência e pode errar, né? Porque, enfim, tem os diálogos, mas a prática não. Agora vocês, como grandes executivos, grandes profissionais, vocês têm as inspirações atuais, porque como tem gente que está no início, dependendo do teu momento de carreira, pode ser um recomeço. Então, assim, eu saí do mundo corporativo, fui empreender, fui para o mundo de conselheiro, tirar certificação, e eu brinco, estagiário conselheiro, você faz mudança na tua vida. Nesse patamar da carreira de vocês, como vocês buscam inspiração ainda para falar o seguinte, eu quero continuar aqui ou eu quero mudar? Porque aqui tem alguns exemplos interessantes. Eu lembro da Michelle, tinha algumas outras coisas que tinha umas inspirações, falou que não, quero trazer, quero ter tudo, eu quero tomar conta do mundo. Quase presidente mundial tinha algumas coisas numa das palestras que tinha. Então lá, o Ale estava conversando no almoço que tinha uma coisa, não, vem para mim, mas agora eu quero transformar. O Serafim fez uma mudança do mundo corporativo. O que vocês inspiram e quais são os cuidados que cada um tem a sua regra, mas que também que vocês tomaram para tomar essa decisão? Lembra, gente, aqui para mim acho que está sendo um ótimo exemplo, que inspiração e evolução não quer dizer que você tem que mudar de empresa, não quer dizer que você tem que mudar isso, você pode buscar lá dentro. Quem que eu tinha? Ale! Boa pergunta, né? Vocês ganharam tempo pra pensar. Cara, assim, eu tô há 17 anos na Globo. Né? E eu brinco com o pessoal que foram, durante esses 17 anos, empresas diferentes. 4, 5 Globos totalmente diferentes. Né? E a cada momento eu tive que buscar algum tipo de inspiração se eu quisesse continuar na companhia. Todos os anos foram maravilhosos? Obviamente que não. Né? Mas tivemos bons anos. E eu prego isso muito dentro de casa hoje, que talvez hoje seja a melhor Globo que eu já tenha trabalhado. Né? E minha inspiração é essa, tentar evoluindo a Globo para que ela continue sendo a melhor Globo, que as pessoas que trabalham comigo possam continuar trabalhando. Né? Então hoje a minha inspiração, e aí sem demagogia, é meu time, cara. Assim, é de fazer as pessoas... o Luiz deu o exemplo que ficou 30 anos, né, na 3M. Eu tô a 17, não sei se chego a 30 na Globo, mas se eu sair amanhã, eu quero ter ali pessoas dentro do meu time que estejam preparadas para me substituir. Né? Legal. E isso é o que me motiva. Então, é o contato, é estar junto, é fazer diferente, é a confiança.
né? Porque em algum momento na vida talvez tenha faltado a confiança e aquilo te atrapalha. Perfeito. Né? E isso me preocupa muito. O time tem que estar, além de motivado, tem que ter a confiança. E você falou do erro. O erro vai acontecer, mas o erro não é aquele momento para você passar a mão na cabeça. Né? Vamos falar sobre isso. Perfeito. Por que aconteceu? Né? E o que a gente aprende com isso? O que a gente faz para não voltar a acontecer? Ótimo. Então, acho que é isso. Então, a punição pela punição, acho que isso aí ficou lá atrás, né, cara? Isso daí não pode passar nem perto mais dos dias atuais, né? E é legal que isso vai reverberando dentro da companhia, vai reverberando sobre os times. Então, acho que é isso que hoje te motiva, essa transformação das pessoas ali. É legal, é legal. Porque uma coisa é presa diferente, mas você vê a transformação para baixo, isso é legal. Não, e aí para complementar, eu vejo o meu chefe hoje também que tem uma pessoa que tem essa preocupação, né? Outro dia eu tive uma oportunidade de falar isso para ele. Espero que ele não ouça para não achar que eu tô, né? Mas renovou nesse sentido, que é algo que eu já tinha como a minha inspiração para o meu time, e eu consegui ver isso também acontecendo da minha cadeira para cima. Então, isso acaba que muda a cultura, né? Isso faz que realmente ela seja algo constante dentro da companhia e não aquele, como a gente brinca, um soluço de borboleta, né? Tá voando ali, né? Então, não, que bom. Como é que é o seu chefe? É o Rodolfo Bastos. Um abraço, Rodolfo. Um abraço, tá dando certo e pede aumento já, dá aumento aí também. Depois a gente conversa. E aí, já pensaram? Agora vamos... E balançando a mesa, foi mal aqui o barulho. Quem? Vou deixar escolher. Para o ímpar. Então, eu pego essa aqui, que é... Eu sempre refleti nos últimos, 20 anos, e fazendo muita palestra, que eu tinha uma carreira paralela que apareceu antes da própria 3M, que era dar palestras. Então, a gente falou lá, eu já passei das 1000 palestras por aí dentro desse universo de inovação, criatividade, liderança. E depois, obviamente, ser o embaixador da 3M, acho que fui o embaixador mais ativo da 3M, representando ela em todo quanto é lugar nesse universo de inovação. Foi muito legal, me ajudou a fazer palestra, e isso me levou a convite para ser professor também. Então, sou professor em vários cursos de MBA, na FIA, na GV, então eu dou aula nesses lugares. Bacana. Então eu gostava dessas carreiras múltiplas, mas gostava também muito de ficar lá na 3M, me renovando sempre, e com essa história bonita, porque tem eu fui o maior embaixador lá, então, cara, a história de dar autonomia para as pessoas, uma cultura colaborativa incomparável, essa coisa que inventou um monte de coisa, inventou post-it, inventou esponja, inventou durex, inventou um monte de coisa. Você que inventou post-it. Putz, gostaria. Não. Queria ter sido sócio dessa ideia. Mas isso era legal. E ao mesmo tempo, então, tem como desapegar de uma coisa que eu fiquei 30 anos, né? A maioria das vezes que eu tô falando, a pessoa fala, mas eu não tenho 30 anos. Bom, eu tenho de 3 anos, né? Mas você vai se desapegando, até porque tem uma música dos Titãs que nem tinha esse objetivo, mas o cara fala, o pulso ainda pulsa, lembra? O Arnaldo Antunes cantava, do Blask Bomb, um disco antigo, ela fala, o pulso ainda pulsa. E eu ficava com essa frase na cabeça. Eu pensava assim, o pulso ainda pulsa. Então, se estiver pulsando, eu tiver estímulo, inspiração de fazer mais um projeto de patrocínio, mais uma mudança, mais um lançamento, mais uma campanha corporativa, eu vou fazer. E fiz. Mas alguma coisa. Não é que a empresa mudou e tá. A empresa tá linda e com um monte de. Todos os meus amigos estão lá. Mas pra mim, de fato, parou de pulsar tanto para mim, pra minha narrativa. Perfeito. Depois de 30 anos, eu vou ficar mais 10? Então, eu comecei a procurar. E eu comecei a conectar nesse mundo que eu já estava, de palestra e aula, etc. E entrei brincar para empreendedor, porque eu sempre me vi e me apresentava como um intraempreendedor. Legal. Eu entrava na faculdade e eu criei empresa júnior para mudar a USP. Eu entrava no lugar porque eu queria mudar a 3M, sempre, atualizar. Mas eu nunca pensei em montar um negócio, a tua escola. Eu nunca... Mas agora, cara, vamos mudar. Eu virei um empreendedor também. É um desafio para mim. Também ter essa incerteza e tal do empreendedor. E o pulso tá pulsando por essas causas. Que é o que eu fazia nas palestras. Então eu virei empreendedor de um negócio que ele faz aquilo que eu faria numa escala pequena. Eu, quando vou fazer uma palestra, eu vou atingir 50, 100, 200, 500 pessoas. Mas esse é um modelo de negócio que tenta fazer isso em escala. Perfeito. Cuja visão é o que você falou, é transformar pessoas. Já não é minha equipe dentro da 3M. Mas tudo que eu gostaria de fazer e sempre quis fazer dentro da 3M, ou na minha aula, ou na palestra,
transforma. É tentar fazer alguma inspiração, algum exemplo, alguma coisa que faça a pessoa lá transformar ou inovar, como é, dentro da área dela ou dentro da vida dela. Que eu também não gosto muito de separar a coisa, né? Não tem vida pessoal e do trabalho. A empresa não é inovadora. As pessoas que fazem parte dela que são inovadoras e elas têm que ser inovadoras em todos os minutos da vida dela. Não Perfeito. É quando entra às 8 horas na empresa, né? Então essa provocação de tentar apoiar essa transformação pessoal, que seja por um mundo melhor, aí pode essas palavras, né? Mais sustentável, mais inovador, de relações mais horizontais, mais justas na cadeia de fornecimento. Eu acho isso fantástico. Isso que me motiva. Não, você falou um tema importante que assim, as empresas transformadoras e inovadoras não, são as pessoas. E aqui a gente fala muito de pessoas, né? De empresa. Cara, você quer deixar seu legado? Isso depende de você. E até porque inovar é hábito, não é ato. Se você, enfim, você tem essa mentalidade, você vai buscar aprendizado para você estar inovando todo dia, isso depende muito de você estar buscando isso. Isso é bacana. E aí? O que hoje você, dentro de todos esses desafios, é a motivação que faz o pulso? Gostei do pulso ainda. Pulsa, né? Gostei também. Sem demagogia nenhuma, eu acho que é fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que me move. E em 360 graus, olhando a minha equipe, sem sombra de dúvida, eu acho que cada conquista... Sabe a história do meu pai, que a pessoa... Ele deixou de ser o pai da Michelle... Eu deixei de ser a filha dele, ele passou a ser o pai da Michelle corporativamente. É quando a equipe, a gente vê o desenvolvimento e a gente vê a conquista de cada um. É quando a gente pode fazer a diferença com os nossos clientes, sejam ele quem quer que seja. Acho que a gente tem a oportunidade única de mudar ou de somar para a vida daquela pessoa, né? E de todos à nossa volta. Você falou de como é que a gente pode ajudar. Eu tenho uma máxima na minha vida assim: você precisa falar comigo, não importa a minha agenda. Você me sinaliza, eu preciso falar com você. E o meu time todo é combinado. Perfeito. Independente se eu tô falando do atendente ou se eu tô falando da gerência executiva. Todos eles têm esse combinado. Eu quero falar com vocês. Independente se é da minha área ou se é de outras áreas. Eu sou uma das mentoras da empresa, justamente. E isso é provocador, né? Porque você pega pessoas de áreas completamente diferentes da sua para mentorar. E a gente tem um programa muito interessante que é Mulheres na Mentoria. Justamente disso, para a gente trabalhar globalmente. Eu acho que essa é o grande motor da minha vida. Como eu posso somar para a vida das pessoas? Como é que eu posso fazer a diferença? Para mim, para ser sério, não precisa ser triste. Então, eu falei aqui sobre se tornar divertido. Eu sempre brinco com a minha equipe. Verdade. E eles falam assim: você nunca negou isso, você não nos enganou. Diversão é garantida. Eu falei, eu garanti a diversão certa pra gente fazer, porque intenso vai ser. Ninguém vai dizer que o mundo corporativo não é intenso. A gente não vai dizer que, puxa, você tem 8 horas de trabalhos contratuais, você vai ter 5 de atividade. Não, gente, não é assim. Acho que a gente o tempo todo está sendo desafiado. E a grande brincadeira nisso é como é que eu torno isso mais leve. Porque eu tô falando de pessoas, num mundo em que tá todo mundo tão intenso. Cara, como é que eu torno isso mais leve, sem ignorar a importância, a relevância daquilo que eu tô tratando, daquilo que eu estou resolvendo, daquilo que eu estou guiando e discutindo dentro da empresa, né? Então, isso para mim é algo que me move, me faz levantar. A gente falou de paixão aqui. Cara, eu sou apaixonada pelo que faz, o pulso que pulsa, cara, é aquilo mesmo. Tenho um baita de orgulho de trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, de verdade. A gente falou de valores, né? Isso tem que estar muito alinhado. Então, os valores da empresa, você falou, puxa, lá atrás talvez a gente não conhecesse os valores e a gente tivesse que se alinhar aos valores ou então sair da empresa. Essa era a nossa história. Hoje você tem grande oportunidade de conhecer os valores da empresa. Então, essa conexão com os valores é extremamente importante. E tem que estar sempre aberto a aprender, né? Eu acho que isso também me motiva. Eu entrei num cenário diferente esse ano. Eu assumi uma cadeira de conselheira também na Esquilo. E isso tem sido um aprendizado, né? A gente falar de livros, a gente falar de usuários de app. Então, acho que esse tem que ser o nosso dia a dia, esse tem que ser o nosso levantar, né? Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem que agradecer pela oportunidade, sem sombra de dúvida, de estar vivo e de poder fazer a diferença
na vida de tantas pessoas que a gente tem o contato, seja do motorista do carro da frente, que você tem o contato no seu caminho do trabalho. Não, e você falou um tema importante, quando a gente fala de ser alegre, leve, gente, não quer dizer que a gente vai ter trabalho, vai ter relação, vai ter estresse. Aqui são escolhas. Você toma a decisão de o mundo é mal, ou você toma a decisão de, cara, vambora, aprendizado, vamos pra cima, vamos lá, todo mundo, vamos resolver. Você vai ser feliz ralando. Porque as pessoas acham que, não, mas não dá pra ser feliz leve com um monte de problema. Não, é uma decisão de, vamos lá, vamos resolver o problema e vamos agitar, ou vai ficar reclamando que tá muito ruim. Cara, isso é incrível. Nossa, a vontade era não parar, né? Mas também ficar muito grande pra vocês não assistem em casa, né? Tá muito bacana. Então já vou reforçar o convite que a gente vai ter mais vezes. Saibam que vocês vão ver mais vezes aqui com a gente. Então, pra encerrar, eu queria fazer assim, cara, super executivo, história de vida, de crescimento, de inspiração. Acho que tá muito claro aqui o tema da preocupação com as pessoas, que empresas são feitas de pessoas, tecnologia foi feita de pessoas para pessoas, então tudo ligado a isso significa que vocês são pessoas normais também. E aí eu conheço um pouquinho, eu acompanho um pouquinho mais a história também pessoal do Serafim. O que eu não falo pessoal quem são vocês, pra gente encerrar? Fora do momento... Eu falava horário, né? Mas como horário corporativo não tem assim. Fora do momento corporativo. O que vocês gostam de fazer? O que vocês fazem diferente? Eu tentei ver se alguém cantava aqui, mas os que estão fugindo não querem cantar. Como vocês já viram alguém perguntando aqui. Quem são vocês que vocês gostam de fazer fora do momento corporativo? Para todo mundo saber que esses mega executivos que chegaram até onde chegou são pessoas normais de carne e osso que vivem vidas normais. Bom, e aí, vou começar, hein? Boa, vou vai, nessa, boa. Agora eu lidero. Bom, eu sou a esposa do Marcos no tempo livre, então acho que eu gosto muito de curtir a minha família, os meus filhos. Eu me arrisco na cozinha, então essa é uma coisa, é uma terapia. Você entendeu que arriscar, ela já fala assim, não sou chefe. Não, mas me arrisco na cozinha é algo que eu tenho prazer em preparar o alimento para minha família. Michele, você faz isso todo dia? Obviamente que não. Eu adoraria chegar aqui e falar, nossa, eu cozinho todo dia. Não, eu falo que é um evento, eu cozinhando. Mas aquelas coisas diferentes, não? Você gosta de preparar para eles ou gosta de fazer coisas diferentes? Deixa eu inventar um negócio hoje diferente. Eu vou do trivial a alguma coisa diferente. Pra você ter uma ideia, você que é carioca? Vamos tá, hein? Já vai falar assim, nossa, olha lá. Meu marido me marcou no Instagram num vídeo de joelho de presunto e queijo. Eu falei, enroladinho de presunto e queijo. Ele falou, então, vamos fazer esse final de semana. Não, uma vez eu fui pedir um joelho aqui, o pessoal... Joelho. Quem vem falar automaticamente o joelho, cara... O que você tá pedindo aqui? Pois eu falei, pra paulista isso é enroladinho de presunto e queijo. Então, eu gosto muito disso, eu sou uma pessoa super família, eu gosto de estar com pessoas, então eu não sou aquela pessoa... Eu falo de pessoas e é literalmente na minha vida do cotidiano. Se eu tô sozinha em casa, eu ligo a TV pra ter companhia, pra ouvir alguma voz dentro de casa. Então, isso é uma coisa que eu curto bastante. Eu adoro tá ali em contato, ouvindo coisas diferentes. Sou curiosa, então, por natureza, eu acho. E essa é uma dica pra todo mundo. Sejam curiosos em tudo que vocês estão fazendo. Boa. Tem aquela pontinha de curiosidade. Mas por quê? Pra quê? O que acontece? Até na cozinha, eu falo assim, mas por que inventaram de colocar desse jeito? Mas quando você tá sozinha na televisão, você fala sozinha também? Fala com a televisão de vez em quando? Eu falo sozinha com o computador, você não tem noção. E é muito... Essa sou eu, acho que é... Legal. Uma pessoa muito entusiástica com a vida. Boa. E o Alec agora? E quem é? Foi pro Alec agora. Aí que a gente tem. São fases na vida, né? Então, atualmente, eu sempre gostei muito de esporte. Eu sou o esportista que faz de tudo, né? Assim, é o que pedala, é o que joga futebol, que jogou basquete, que joga o tênis, machucou o ombro, né? Depois recuperou e no final das contas nunca foi bom absoluto em nada. Participa de tudo. Participa de tudo, mas nunca foi o cara que liderou os esportes ali que gostaria. E hoje eu sou um cara que gosto, quando não tô ali na mesa de trabalho, ali, de estar no meu sítio. A gente tem um sítio onde meus pais moram lá. Então eu gosto de ter esse contato com a natureza, né? De fazer as coisas com a própria mão, de... Plantar, de não sei... O plantar é mais meu pai, mas assim, eu tenho que fazer aqui alguma coisa, uma cerca. Eu gosto lá de usar as ferramentas, de fazer aquilo ali, me acalma, me traz ali para um equilíbrio de novo da vida. E quando você sai de lá no sábado à noite ou no domingo à noite, você sai,
tem um fôlego aqui para mais uma terapia essa ali, semana, né? uma terapia. Então eu gosto muito e esse contato com os pais, né? Eu acho que Bacana. a gente vai ficando mais velho, os pais também, e você acaba, de certa forma, sendo quase que o pai do seu pai, né? Meu pai vai fazer 80 anos, minha mãe é um pouco mais nova do que ele, mas assim, requer sempre os cuidados, né? E a forma de tê-los neste ambiente rural, vamos dizer assim, foi onde eu me encontrei de estar mais perto deles. A família gosta de estar junto ali também, então vem a irmã, vem sobrinhas, então a gente gosta de estar em família, fazer a bagunça. Então acho que esse hoje é um momento que eu valorizo bastante, né? É isso aí. Top demais. E aí, meu amigo? Você sabe que eu sou um cara que, desde adolescente, tenho essa visão de mundo de tentar buscar um certo equilíbrio, mas não um equilíbrio morno, que assim, fica meio morno ali e tal, mas é de misturar as várias possibilidades do mundo e cultivar as dimensões diversas na vida. Então, eu, por exemplo, toco o piano e não vou gravar o Grammy, sei lá, a Anitta não vai gravar minha música, eu não vou ganhar. Mas eu não chamo de hobby, eu não gosto de hobby, porque o hobby parece que é secundário. Não, eu não vivo sem tocar meu piano dia sim, dia não. E eu digo, é tão importante isso pro meu bem-estar e pra eu ser criativo, seja na 3M ou agora na Organização Mundial, a música, ela não é uma atividade terapêutica, essa é a minha visão de mundo. Sim. Então, eu sempre gostei. Eu gostava de ser CDF, mas eu gostava de tirar boas notas, mas fazia bagunça na classe. Eu gostava de livro, gosto pra caramba, mas gostava do esporte e do futebol. Então até hoje eu corro lá, meus 10 quilometrinhos. Então eu componho, toco. Aí compõe também música? Componho, Aí eu me divorciei há uns 8 anos, assim, 7 anos. E aí o meu filho que tem algumas necessidades que eu preciso apoiá-lo e tal, e ele fica metade da semana comigo. Então eu aprendi várias coisas que eu não sabia. A cuidar de coisinha, cortar unha do cara, e cozinhar. Eu já cozinhava mais ou menos em república, mas aí aprendi e eu fui... Cozinhar não sou um super cozinheiro, mas você vai se arrisca. Às vezes você faz um polvo, você faz um treco. Fui aprendendo assim a cozinhar. Gosto de fazer as coisas mega intelectuais, que sempre foi, acho que, mais a minha vertente, mas eu vou lá e planto tempero, então mexo na terra. Eu sei que é importante. Não precisa saber se a neurociência diz, mas a gente sabe que é importante. Então, e eu vou dizer, se a gente quer ser inovador, como é meu tema muito, criativo, etc., você vai falar da forma funcional dentro da empresa, né? Globo, né? Essilor, shot, importante, mas assim, de novo, você não é só inovador lá, então você tem que ser na sua vida. Se você faz essas porque a gente não tem lado, a gente é integrado com as várias coisas. Se você se conecta com várias atividades no mundo ali, cara, isso te desenvolve. Mas que é pra relaxar, tu fala assim, porque isso já virou, tem uns que são parte de você dá o piano, ele faz parte de você. Tem uns que você fala assim, que é dia a dia, tem assim, cara, no final de semana, às vezes quando eu quero relaxar, eu faço isso. Diferente. Tem algum diferente? Então, é uma postura que, se eu vou lá quando eu quero tocar piano, mas eu não vou porque assim, agora eu vou fazer uma atividade. Não. Tocar piano, como eu te falei, faz parte da minha vida. Sim, talvez me relaxe também, mas assim, correr é o lugar onde eu mais tenho ideia. Eu tenho 1 bilhão de ideias correndo. Aí eu chego em casa e anoto num post-it. Assim, mas agora, é pra relaxar? Não, cara, eu gosto dessa história. É de fazer diversas conexões com o mundo. Pra me transformar e poder levar essas ideias em prática, se boas, agora, etc. Agora sim, mas antes de fechar, mas você também, eu acompanho porque é pai de atleta. E nessas competições também te traz quando você tá lá com ele, levando essas coisas, também traz algumas inspirações, ou traz um momento que assim, é legal. Tudo é legal. Você sabe que eu defendo muito essas coisas hoje de transformação, de liderança, de curso, etc. Você pode fazer. Dele, sabe que assim, não sabe, o filho dele é atleta paralímpico de... Bocha. É bocha, né? Bocha não, que a gente vai falar bocha, né? Bocha. Quando você vai lá e, por exemplo, fica uns dias no Comitê Paralímpico, é uma baita transformação. Até pra mim, que convivo com meu filho há 18 anos e entendo desse universo. Mas antes dele nascer, minha relação era zero. Eu nem ligava pra essa coisa da inclusão. Então ele já me trouxe. Agora, quando você vai lá e vê outras pessoas com outras deficiências, cara, você aprende, se transforma muito mais do que se tiver um MBA de um ano inteiro vendo aula só. É legal e é importante, mas nada como a vida real, você se transformar ou se expor na vida real. Então isso já é uma coisa muito importante quando eu vou lá. Agora, as pessoas falam assim, quando você tá lá com o teu filho, é uma cumplicidade pai e filho, porque eu sou o assistente dele no jogo e a gente vibra e ele ganhou uns campeonatos, então é muito legal.
E eu falava, mas todo pai e filho tem essa relação. Até tem, e tem que ter. E é importante que tenha. Não pode esquecer do filho e largar sua vida corporativa. Mas talvez até por essa situação particular é uma cumplicidade bem bacana, né? A véspera do campeonato, aquela tensão, o cara não dorme direito e tal. Putz. Tem que chegar mais o microfone aí. Água. Não. Passa pra mim. Tá. Não, boa. Não, e você falou isso, de novo, essa cumplicidade, como fui atleta, enfim, até os 13, 14 anos. Aquela do pai tá lá na arquibancada, do avô tá na arquibancada, você jogando essa coisa da... Pra gente, aquela coisa da inversão também, assistir, isso é sensacional, é sensacional. Pessoal, assim, só que assim, eu fico assim, cara, vocês fazem coisa, eu não faço nada. Nada. Assim, gosto de estar com a família, minha terapia tem que estar junto com pessoas. A gente todo final de semana churrasco, todo final de semana chopp. Durante a semana, quando eu tô no Rio, jogo do Flamengo, você vai para Maracanã, vai pra bar. E as esposas que explodem, a gente vai beber, mas no final de semana tá junto lá. Mas o pessoal sempre tem que estar junto com... todos os finais de semana, sem exceção, churrasco na cada um, churrasco cada um, junto aqui, espaço, papá. Bota um quadro na parede. Tem alguém aí que dá pra fazer? Contrata alguém que não faça nada, cozinha, nada, 0. Cara, mas assim... E você sabe que você falou, assim, de fazer diferente, né? Tem uma coisa que vocês fazem diferente, etc. Eu, como eu dou aula de criatividade, eu proponho, mas eu faço na minha vida, pra ser coerente. Eu faço e falo pra fazer, se é que a pessoa acha interessante. Eu sempre tento fazer coisas diferentes como hábito, como você falou. Então, todo aniversário, por exemplo, meu... tem que ter alguma coisa memorável. Eu não quero... o que eu fiz no aniversário? Eu nem lembro. Acho que eu fui num barzinho com os amigos. Não, tem que ser uma coisa memorável. Você não vai fazer todo ano, mas presente lá pra minha mãe ou pros meus pais, quando eles fizeram aniversário de casamento. Vamos juntar lá os... Cara, vamos fazer uma coisa... Eu aprendi muito na minha vida e aprendi na 3M também fazer. Cara, vamos fazer uma coisa especial. Dá um tesão quando você faz uma coisa e um impacto desse. Então você pode fazer coisa sempre na tua vida. Junto o dia, todo mundo toma aqui uma BMW aí, eu pego... Não dá pra mexer. Mas é legal, porque assim, todo mundo deu um dinheirinho pequenininho, de repente juntou, que foi aquele presente, eu participei de uma coisa memorável. Legal. Pessoal, assim, cara, assim, de novo, e pra mim é sempre memorável, e mais uma vez aqui memorável estar com vocês e estar aprendendo. A gente tava falando nos bastidores que ia estar lá no TEDx, eu já vi aqui, cara, tem esse negócio aí que eu acho que vale eu falar. Isso aqui que a gente já aprendeu aqui, acho que vale compartilhar, que é assim... Não só compartilhar aqui, mas como compartilhar com mais pessoas ainda, né? Porque eu tenho absoluta certeza que eu saio daqui uma outra pessoa diferente, tá aprendendo aqui com vocês, e acho que quem vai estar assistindo a gente. A Ana Paula, eu repito algumas vezes, a Ana Paula da PayPal. A Ana Paula, ela falou aqui uma vez com a gente que o pai dela japonês falou, uns aprendizados, né, Japão? Não volte para casa se você ter aprendido uma coisa. Não interessa, no ponto de ônibus, no motorista, você não volte para casa se você aprender algo novo. Porque muitas das vezes a gente está no nosso ambiente de trabalho, você acha que aprendeu coisa nova, mas não é uma coisa de trabalho. E eu toda vez... ficou isso na minha cabeça, e toda vez que vem para cá, não aprendo novo porque faz eu refletir e mudar algo. Não é aprendizado de dia a dia. Então hoje, com certeza, aqui para mim foi super bacana. Queria mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês, incrível de estar aqui com... não só estar agenda para estar compartilhando, mas estar compartilhando de coração para várias pessoas que vão estar assistindo, porque, como todos vocês falaram de pessoas, se a gente conseguir ajudar em meia pessoa, que vai falar assim, putz, isso aqui que eles falaram fez eu mudar um pouquinho aqui meu modo de pensar. Eu acho que o nosso propósito, acho que como líderes, como profissionais, está atingido. Então, super, super obrigado. De coração. E para fechar, eu queria assim, a rodada de arroba, então se alguém quiser acompanhar vocês, LinkedIn, Instagram, enfim, se tiver outras redes sociais, tem gente que usa Twitter, né, mas que agora é X, né, mas não é mais Twitter. Rodada de arroba, arroba é de gato, de gado, sei lá o que, né, arroba. Rodada de arrobas, enfim, LinkedIn, isso. E que vocês deixassem para quem tá assistindo, assim, dica de ouro final, pra gente encerrar com chave de ouro. Posso começar aqui? Então vamos. Não, vou fazer agora o desafio. Você fala e fala, para agora ela vai ter que fechar. Vou jogar essa rafa para fechar. Tá bom. Quem quiser acompanhar no LinkedIn, Alexandro Cavalcante, né, no LinkedIn. Instagram também pode chamar Alec Cavalcante. Essa só Alec, Alec Cavalcante, pode chamar lá que a gente aceita e compartilha algumas coisas. E uma dica, um livro. Gostaria de deixar um livro. Legal. Não sei se todos conhecem, mas O Jogo Infinito, né, do Jogo Infinito. Simon Sinek, né, é muito bom esse livro.
E eu recomendo que leiam e Mas consigam dá nenhum lá. spoiler falando sobre o quê? Cara, ele fala dos jogos, é um paralelo entre os jogos que tem regras claras com início, meio e fim, e os jogos que você joga pra se manter nele infinitamente, né? Boa. E a vida talvez seja um jogo sem fim, né? Top. Muito obrigado, valeu mesmo você estar aqui junto com a gente. Eu agradeço, obrigado pelo convite, sempre à disposição. Top demais. Sérgio, cara, Agradeço brigadaço. demais vocês, e vocês que vocês falaram que são novatos aqui no Negócio Podcast, vocês foram uns mestres, pô, foi muito legal. Charme. Papo entusiasmadíssimo e mega relevante e inspirador. Quem quiser me acompanhar lá, eu uso aí o Luiz Serafim, porque lá atrás virou como palestrante, então tá o Luiz Serafim, Linktree tem lá o Luiz Serafim, no LinkedIn Luiz Serafim. No Instagram também é o Luiz Serafim. No Instagram é Du, que é o meu apelido de casa, é Du Serafim. Aí eu podia mudar, mas enfim, tá lá, Du Serafim. E eu tenho um livro lá, que é O Poder da Inovação, que é um livro bacana sobre mundo corporativo, cultura de inovação, estratégia de inovação para organizações. E eu escrevo para algumas colunas, né? Ontem saiu minha coluna, primeiro artigo dentro do Época Negócios, coluna de inovação na Época Negócios, e no Money Times, e no administradores.com, no Bring Me Data, tem vários lugares que eu colaboro lá. E assim, que nem a Michelle, que eu compartilho dessa visão, assim. E talvez minha mensagem final, cara, a gente pode se doar, assim, né? Doe-se, assim, colabore. Independente se isso vai te trazer retorno ou não, se vai gerar um negócio ou não. Cara, é tão bom. Perfeito. Tem uma amiga que chama Isabela, né? Ela tem o poder da colaboração dela. Ela fala assim, se alguém colaborar com você, revide, né? Que é uma boa frase. Que é essa a visão. Então, quer escrever lá no LinkedIn, chamar, pedir alguma coisa, pedir uma dica. Vai lá. Tô sempre à disposição. Acho que o mundo precisa, na era da interdependência, a gente apoiar um ao outro, aprender um com o outro. E a gente vai, de novo, aí outra frase, aqui tem um monte de frase, né? Assim, se alguém te ajudar, revide, um revidado bem, né? Nossa. É o boa. gentileza gera gentileza. Boa. Exatamente. Bom, primeiro de tudo, Obrigado. obrigada, Nossa, cara. bom demais. Adorei. Debutei num podcast, literalmente. Boa. Obrigada pela paciência. É um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser me seguir no LinkedIn, eu tô com Michelle Lima, Michelle com 2 L's. No Instagram também, Michelle Lima. E a mensagem principal para quem tá nessa área, cara, é uma área incrível. Nunca deixe ninguém desmerecer a área que você está trabalhando. O cliente, a grande diferença nas corporações, sejam elas indústrias, sejam elas em serviços, sejam elas quais forem, de qualquer tamanho, o cliente precisa estar no centro das decisões. E isso, a nossa área, seja CS, CX, como quer que você quer que chamar a área, ela tem um papel fundamental. E sabe quem faz a área? Todos nós. Então, acredita no seu potencial, acredita naquilo que você pode contribuir e se doar. Acho que a gente pode colher, ao final de tudo isso, frutos incríveis. E só vai somar para a tua vida. É isso. Perfeito. Não, boa, a gente falou, jogou ela. Pessoal, mais uma vez, Stricar, super obrigado. Enfim, já era fã, fiquei mais fã ainda. Pessoal, espero que vocês tenham curtido igual a mim. Mais uma vez, Bidu, Coffee Life Brasil e os novos parceiros aí, Uso Digital, A5, obrigado por estar apoiando. Olha o que vocês estão levando aí para quem tá assistindo, então super obrigado mesmo. Pessoal da Creative também, a turma que garante essa produção top demais. Legal? Parabéns, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido muito aí. Valeu, obrigado.